Salve, rapaziada ligada aqui no Alambrado Alvinegro, aqui também no Meu Timão. Você acompanhou agora há pouco Redação Meu Timão, falando muito sobre, não sei se pode chamar de boca de urna, mas tem muita gente ali, as chapinhas do Parque São Jorge, declarando os votos. E tá dando Augusto Melo no rolê, hein? Na boca de urna ali do Parque São Jorge. Tá dando Augusto Melo. Muito boa noite a você que tá aqui ligado no Meu Timão e no Alambrado Alvinegro. Eu sou o Fabrício Bósio. Tô aqui ao lado do Cascão, tocando no Corinthians. A oposição tá muito quieta, viu? Quando a oposição tá muito quieta é porque os gatinhos estão andando no telhado. Os gatinhos estão andando no telhado, ó. Pedi pra você que tá acompanhando aqui essa live aqui no Meu Timão, para que você siga a gente também no Alambrado Alvinegro. Nós somos o Alambrado Alvinegro. A gente produz conteúdo aqui pro Meu Timão e temos também o nosso canal independente, o Alambrado Alvinegro. Você pode clicar para seguir a gente. Você pode ser um membro do Alambrado Raiz, participar, concorrer à bola, concorrer à camiseta, fazer parte de um grupo do WhatsApp com o Cascão. Imagina se acordar com um bom dia do Cascão, que da hora. Pô, Cascão sempre bem-humorado. Eu sou super bem-humorado. De leve. Não, eu sou bem-humorado mesmo. Eu só tenho um cara carrancudo. Se eu bebo ainda, tomo uns negócios. Você toma as canjibrinas? Aí fica Você melhor. Bebeu sábado ou não? Bebi um pouquinho. Tomou as canjibrinas sábado? Teve churrasco sábado? Teve um churras aí, um certo churras. E você também a gente vai fazer um churras de final de ano do Alambrado Alvinegro, então você se torna um... Com futebol também. Com futebol, vai ser o time do Cascão contra o time do Michelete. Você se torna aí um Alambrado Raiz, um membro, ajuda o Alambrado Alvinegro e participa das nossas resenhas também. Já dei uma boa noite pro Cascão, vai abrir a câmera. Boa noite, Casca. Posso cumprimentar a rapaziada aqui? Lógico. Vai abrir a câmera. Marcelo Becker, que é o William Bonner do Meu Timão, porque ele comanda o Jornal Nacional aqui do Meu Timão. Pensei porque ele era bonito. Mas o William Bonner é bonito? O William Bonner é um cara bonito. Então, o Becker também. O Becker é muito mais bonito que o William Bonner. E Rogério Michelete. Primeiro eu vou dar boa noite aqui pro Becker. Boa noite, Becker. Boa noite, meu Tudo querido bom? Fabrício. Tamo junto. Boa noite, Alambrado Alvinegro. E seguimos na noite do Meu Timão, Alambrado agora. Sai de um estúdio e vai pro outro. É assim. E ao seu lado tá aqui Rogério Michelete. Eu nunca falei isso, mas eu vou falar hoje. Primeira vez. Primeira vez. O Rogério Michelete é o seguinte, ninguém no mundo... Ele é meu empresário, é meu Juliano todos os tempos, ninguém meu no Juan mundo, Figueira. em todos os tempos, entende e sabe mais de história do Corinthians do que o Rogério, de tudo. Mas dos outros times talvez haja um empate, ou pode ser que alguém saiba mais que o Michelete, que é normal. Agora, do Corinthians, tenho certeza que ninguém sabe mais de Corinthians que você, Rogério Michelete. Pode saber igual, eu duvido. Mas mais que você não sabe. Tem muita gente fera, pô. Se alguém quiser saber, uma responsabilidade eu enorme, sempre mas digo assim, obrigado. Tá pipocando, mano. Quem quiser saber do Corinthians e tiver dúvida, pode entrar Fala no que Google. você sabe mesmo e que se dane, mano. Se o Google não souber, você pode ir lá nos almanaques do timão do professor Celso Unzelt, que é um monstro. E só pra falar, deixar já um grande abraço pro meu amigo Alfinete. Que eu gosto muito do Alfinete. Eu vou terminar e você manda um abraço pra quem você quiser aí. Se os dois não souberem, se liga aqui no Alambrado Alvinegro, que o Rogério Michelete sabe. Boa noite. Boa noite. Monstro Rogério Michelete. Boa noite, Fabrício Bósio. Boa noite, Renato Nalesso. Boa noite, Becker. Que acho que é a primeira vez que eu tô fazendo um programa com o Becker, né? Então, pô, a gente sempre acompanha o Meu Timão e é sempre bacana. E é legal estar com vocês aqui. Por que hoje... você tá mandando um abraço pro Alfinete? Tem algo especial a dizer? Não, porque no outro dia ele falou que teve um problema com uma pessoa com memória esportiva, que não Ah. foi comigo. E eu tô mandando Eu sei, é abraço o porque eu Paulo gosto, Vinícius Coelho. porque eu gosto muito do PVC, Alfinete. popular PVC. Não, é o cara que eu gosto do Alfinete. É Corinthians também e tal. E é um cara que eu... E a gente boa demais, Gente Alfinete. boa demais o Alfinete. E Mas ainda a que gente... Boa demais. Sempre que o Alambrado precisou dele, Trabalhei com ele lá no Fox Sports, então por isso que eu tô mandando um abração pro Alfinete. Também manda um porque abraço pro Alfinete, tamo junto, parceiro. Que precisa de Isso nós, aí. o espaço tá aberto sempre. E aí, Cascão? Mas pipocou pro PVC. Mas tudo bem, isso aí eu não vou me meter na treta dos dois. Tá tudo certo. Eles que se entendam. Eu queria só... quer falar mais? Não, Só quero abrir com um destaque... Você não sabe o que aconteceu. Eu sei muito bem o que aconteceu. Aliás, ele me ligou no dia que aconteceu. Que aconteceu o quê? Foi, mas que... Você quer falar ou você quer que eu fale? Não, acho que nem vale a pena falar. Você acha que vale? Porque a gente tá no... Eu queria falar uma coisa bacana aqui. Dar os parabéns pro futebol feminino do Corinthians. Apesar que o pessoal gosta de uma fofoca. Eu choquei do... Não, o que aconteceu foi o seguinte. Eu vou falar o que aconteceu. Fala aí, depois eu quero mandar um abraço especial um abraço pro Arthur Elias também. O Alfinete estava num restaurante. Aliás, é uma fofoca aqui pra... Fofoca, ok, já diria Nelson Rubens, né? Nelson Rubens. O Alfinete foi num restaurante com a esposa. O restaurante, aqueles restaurante bar, né? Que a gente costuma ir e tal. E nesse mesmo local estava Paulo Vinícius Coelho, jornalista aí conhecido, respeitado, palmeirense, assumidamente palmeirense. Tem uma baita memória, hein?
E aí eles estavam lá, e em algum momento o Alfinete pediu para tirar uma foto dele, e ele brincou com o PVC. Falou assim, ó, só não deixa o PVC sair na foto, porque ele não gosta do Corinthians. E diz que o PVC visivelmente alterado, como é que eu poderia dizer assim? Meio que deu um... Agora pedala Robinho. E aí, enfim, deu lá um problema lá, o Alfinete ligou pra gente. Tudo teria acontecido simplesmente porque o craque Neto costuma falar veementemente, e aí tá aqui, eu não vou pipocar, que na final do Mundial o PVC torceu contra o Corinthians. Eu tava lá, eu vi. Então, PVC, não adianta você falar em áudio pro Alfinete que é mentira, que você torceu pro Corinthians, que não é verdade. Eu tava lá, você tava na minha frente, ali no, como é que fala? No setor de imprensa, nas tribunas. Eu vi o senhor torcendo no chute do Moses. Quando o Cássio pegou, você fez quase gol do Chelsea. Eu vi, na minha frente, eu vi. Então, se você quiser vir conversar comigo qualquer dia, eu tô à disposição, mas quero ver você fazer esse pedala Robinho em mim. E vamos seguir, vai. Bora, porque eu não vou perder tempo. Quero mandar um grande abraço a todos que estão aqui. Ó, já são quase 500 pessoas assistindo a gente. Um abraço aí pro Reginaldo Azevedo, pro Leandro Ruas, pro Alexandre Aparecido, grande Ale, tamo junto, pro William, pra Maria Rosileide Gomes, enfim, todo mundo que tá acompanhando. A gente fazer aquele pedido que a gente faz todas as terças, segundas, quintas, para que você siga o Alambrado Alvinegro também. E quero já de cara deixar aqui os parabéns para as meninas do futebol feminino do Corinthians, para as Brabas, que saíram perdendo contra a Ferroviária, viraram o jogo, conquistaram um título importantíssimo. A gente pediu uma grande homenagem que o Corinthians fez para o Arthur Elias, que é o Tite do futebol feminino. É o maior treinador que o Corinthians já teve na história do futebol feminino, conquistou tudo e saiu do Corinthians para dirigir a seleção brasileira. Então quero dar os parabéns no show da Fiel, mais de 42 mil pessoas. O Corinthians novamente entrando para a história, o maior público da história do futebol sul-americano. Palmas para a Fiel. O Corinthians sempre na vanguarda das situações. Ninguém vai conseguir. Hoje em dia todo mundo invade o Maracanã, mas lá em 76... o Corinthians foi o primeiro a invadir o Maracanã. Não vai pro Japão. Foi lá e foi pro Japão. Não vai não sei o que. Foi lá e 42 mil pessoas. Daqui a pouco vai ser normal isso. Mas o primeiro a fazer isso foi o Corinthians e foi a Fiel, graças às Brabas. Então, parabéns a vocês pelo 5º título brasileiro. Fica aqui meus parabéns. Orgulhar a Fiel, e o Duílio pode comemorar um título na gestão dele. Mas foi uma vergonha a atitude... Mais um. É que nesse ano tá muito, o negócio tá... Não estamos falando sem título e tal, pelo menos no ano ele já comemorou um título. Mas foi uma vergonha que fizeram depois do jogo. Na verdade, antes, né? A atitude... Eu não vou nem culpar as meninas aí, porque eu acho que nem é o caso. Porque também não sei de quem partiu a decisão. Eu estava falando no Redação Meu Timão que as meninas do Corinthians, assim como as meninas da Ferroviária de Araraquara, foram convidadas para participar do programa Apito Final da TV Bandeirantes, Apito Final, esse comandado pelo Rogério Micheletti, mas eu estava de plantão substituindo o Rogério Micheletti. E, enfim, o programa teria uma caracterização até para dar oportunidade, dar espaço para as meninas, coisa que elas reclamam tanto, as meninas em geral, o futebol feminino reclama de falta de espaço na mídia esportiva. Nós íamos dar um espaço grande, inclusive, para as meninas, e a assessoria da Ferroviária prontamente atendeu a equipe da TV Bandeirantes. Já o Corinthians negou, alegando que elas estavam, que depois do jogo ia ter uma festa. Ainda bem que não é gemidão, né? Não é. Mas eu tô sintonizando o meu timão aqui. Alegou que depois teria festa e que elas não teriam como ir na festa. Pô, então se a festa é mais importante que o espaço, então não venha reclamar de falta de espaço. Isso eu achei uma postura vergonhosa. Eu não sei quem que... Se é exatamente a assessoria, se é o departamento, o diretor, acho que é mulher, né? Uma diretora do futebol feminino, se eu não me engano. A Cris Tamaré, que é a diretora. Então, a Cris, não sei se partiu da Cris ou não, mas eu acho um erro tremendo a partir do momento que você perde um grande espaço para mostrar modalidade e tal. E o craque Neto, ainda mais o craque Neto, o Neto que sempre defendeu o futebol feminino na televisão. Falou mesmo. Paciência. E mandar um abraço pro Jefferson. Boa noite, gosto muito de assistir vocês quinta-feira. Quinta-feira estarei no Castelão apoiando o Coringão. Lembrando que quinta tem pós-jogo, Corinthians e Fortaleza. Becker, a gente está acompanhando durante o dia a cobertura sempre eficiente, sempre competente do meu timão, da reunião do Duílio com os conselheiros no Parque São Jorge. O Vitão entrou ao vivo durante toda a transmissão, durante toda a programação do meu timão. E muito se diz lá de que são 15 chapinhas, né, Cascão, Becker e Micheletti.
8 já declararam voto para o Augusto Melo, 4 não declararam voto algum, uma delas é a chapa do Herói, que veio aqui e disse que vai votar no Augusto Melo. E 3 no André Luiz. O que isso quer dizer, Becker? Quer dizer que muita coisa vai acontecer ainda até o dia dessa eleição. Vocês têm muito mais experiência no pleito eleitoral do Corinthians que eu. A gente tem aqui no meu time um cara que sabe tudo e mais um pouco do dia a dia eleitoral e dos bastidores do Corinthians, que é o Rodrigo Vessoni. E eleição como um todo muda muito até o último dia, até a última noite antes da eleição. De Corinthians, imagina o quanto pode acontecer, vocês sabem melhor que eu. O presidente do William Monteiro Alves está lá hoje no Parque São Jorge, convocado pelo Conselho para prestar esclarecimentos sobre essa transição do fiel torcedor que não deu certo e sobre venda do Pedro, sobre os valores da venda do Pedro e também do Pedro não está sendo utilizado depois que vendido foi. Então é por isso que na noite de hoje, lá no Teatro do Parque São Jorge, o Conselho convocou do William Monteiro Alves e o Duílio estava lá. Vitor de Carvalho deve estar lá na frente ainda, esperando tudo acontecer para passar aqui para o meu timão, tanto no meutimão.com.br como no canal do YouTube. Só ainda falando do feminino, destacando também a história do Corinthians em ceder técnicos para a seleção brasileira, o quinto, né? O quinto da história do Corinthians, Parreira, Mano, Lucha e Tite, e agora o Arthur. Boa. Miquelete, o Cascão já falou muito e vai falar mais, né, Casca, sobre essa situação política do Corinthians. Queria saber a sua opinião também, o que você está achando dessa movimentação toda política. Eu acho... Essa disputa, por enquanto, entre duas chapas aí, Augusto Melo muita coisa ainda, muita água há de rolar, como disse o Becker, eu concordo com ele. Eu puxo, né, pela memória algumas eleições históricas no Corinthians. Então, me veio aqui a cabeça, não sei porquê, mas me veio uma eleição em 1987 do Corinthians. Em 87 eram 3 candidatos e o Matheus não era o favorito. O Matheus não era o favorito naquela ocasião. E eram, se não me engano, os candidatos do Corinthians eram 2, certeza, tá? Estou na dúvida do terceiro. Mas 2 era o Roberto Páscoa, que era a situação, o Vicente Matheus, que era a oposição. O Roberto Páscoa que foi o último a não ganhar nenhum título. Isso, exatamente. Ali mesmo. Né, que foi aquele entre 83 e 88. Ele acabou destruindo aquele time construído pela democracia corintiana, com o Valdemar Pires, com o Adilson Monteiro Alves, até aquele timaço de 85. Ele que montou. Né? Não foi o Páscoa. Foi ele que destruiu, na verdade. Né? Porque eram 2 anos de mandato. Então, exatamente. O Páscoa entra em 85, né, ele fica até 87 e ele praticamente elimina aquele time do Corinthians, aquele time que foi considerado o tigre de papel. O Zenon vai para o Atlético Mineiro, o Dunga vai embora, o Dunga que era passe meio preso ao Juan Figuer, o Hugo de Leão também que era passe preso ao Juan Figuer, os dois acabam indo para o Santos e depois acabam indo para o Vasco. O Dunga é campeão carioca, inclusive no Vasco. O Arthurzinho vai embora, volta para o Rio de Janeiro. O Serginho Chulapa volta para o Santos. O Hugo de Leão que eu falei. Os dois vão para o Santos. O Caçapava foi antes, né? Já foi bem antes. Mas esses caras todos, o Páscoa acaba afastando. Juninho, por exemplo, o zagueiro central, que era um nome muito forte, identificado com a democracia. Juninho Fonseca, que foi para a Copa de 86. O primeiro jogo que eu fui na vida, Corinthians 2, Palmeiras 1 no Morumbi, o Juninho racha a cabeça. Ele foi para a Copa de 82 ou 86? Ele vai para a Copa de 82. Ele é um dos reservas do Oscar e do Luizinho. Né? O Oscar e o Luizinho, a dupla de zaga titular. E o Juninho, como zagueiro da Ponte Preta, não era ainda zagueiro do Corinthians. E o Edinho, como zagueiro já da Udinese, ele tinha saído do Fluminense. Por que te remete a sair? Porque eram 3 chapas? Então, porque eram 3 candidatos e o Matheus realmente não era o favorito. O Matheus era quem? O herói hoje? Assim? Então, exatamente. Seria um herói. Mas ele já tinha sido já tinha um nome marcado na história do Corinthians, obviamente, 77. Como diretor de futebol, como presidente. Ele nunca tinha sido presidente? Não, ele já tinha sido presidente do Corinthians. Ele é o presidente 77. Na época de 77. Que ele estava de joelho atrás do gol. Exatamente. Ele é o presidente do Corinthians ali. Né? Mas me lembra essa época por quê? Porque o Páscoa era por ele ter a máquina na mão, né?
ainda todo mundo falava, o Páscoa vai ser reeleito, mesmo sem título, porque o Páscoa ainda faz uma jogada eleitoreira. Em cima da hora, ele contrata o Jorginho, que era do Palmeiras, que era o grande Putinati. ídolo do Que Palmeiras, jogada. o Jorginho Putinati, que é a história do porquinho e tal. E aí ele contrata em cima da hora e todo mundo falou, bom, já era meio que o favorito. Agora com a contratação do Jorginho vai ganhar a eleição. E aí veio o Matheus. E aí o Matheus vai lá e atropela. E ganha a eleição no Corinthians. Quer dizer, a eleição no Corinthians é muito... Só para contextualizar, o pessoal daqui a pouco tem um pessoal mais jovem assistindo, seria como se... qual jogador do rival seria contratado Dudu. hoje? Contratou Rafael o Dudu. Veiga. Contratou o Dudu. Veiga, Pela Dudu, posição. isso. Contratou o Dudu. O Corinthians contratou o Dudu, na época foi mais ou menos isso. Tem uma mensagem legal Se aqui, bem que o Casca. Dudu não faz gol em ninguém, né? Se juntar todos os gols do Dudu, deve ter uma meia dúzia aí. Porque é um atacante que é um puta ídolo, ganha 2 milhões por mês e não faz gol em ninguém. É uma diferença, Becker. O Jorginho era um baita jogador de futebol, era um cracaço de bola. Só que o Palmeiras vivia aquela seca de títulos. Então, começava a pesar para o Jorginho essa fama, né, essa pecha de jogador pé frio. Então era bem complicado para o Jorginho isso daí, porque o Jorginho tinha sido vice, foi o Fazer uma símbolo comparação daquele assim, é mais porque o 86. Dudu conquistou. Imagina um cara que era ídolo, mas não conquistou nada. Valdívia. Tipo o Luiz Fabiano no São Paulo. O Luiz Fabiano no São Paulo. E aí Olha a ele mensagem joga do bem Glauco. no Corinthians ou não? O Jorginho Oi? jogou bem no Corinthians. O Foi Jorginho campeão chega, paulista, né, então, ele é 88. vice-campeão paulista. Não, ele é vice-campeão paulista em 87. 87. Jorginho, João Paulo e Edmar. E ele sai naquele campeonato brasileiro porque a pressão era muito grande, porque ele era muito identificado com o Palmeiras. E o Jorginho não era um cara polêmico, diferentemente, por exemplo, do Paulo Nunes, que sempre foi um cara polêmico e tal. O Jorginho não era um cara polêmico. Ele jogou bem pelo Corinthians, mas teve um jogo Corinthians e Atlético Mineiro, que foi no Pacaembu, inclusive eu estava nesse jogo, foi no Campeonato Brasileiro, Copa União, Copa União, que é pros que o pênaltis. Corinthians vai, essa de 87 não, a de 88 vai para pênalti. 87 o Corinthians perde 2-1 para o Atlético Mineiro e o Jorginho é agredido por um torcedor que invade o campo. E aí, a partir daí, o Jorginho já não perde o clima, ele não quer mais continuar no Corinthians, ele é trocado pelo Paulinho Carioca, Campeão paulista. campeão paulista em 88. Essa mensagem aqui, Casca, do Glauco Mendes. Estou aqui no Japão, dirigindo meu caminhão, curtindo vocês. Bom trabalho, rapaziada. Pô, Que da legal, hora. Glauco. Pô, demais. O Japão que eu tive o privilégio de... Aliás, citei o Japão agora há pouco. Sim, né? Acho que é por isso que ele mandou a mensagem, talvez. Japão até. que é o povo bem educado. É. São Patrick chegando Muito agora, rapaziada. educado. Lembrando, ó, são quase 800, mais de 800 pessoas, para que você siga o Alambrado Alvinegro. Se inscreva no nosso canal aqui em cima. Já tem ali, Rodrigão, aquele Fixa link fixa fixado o link. ali, ó. Ó, eu só quero O dizer link está fixado. Vai, Cascão. sobre esse lance da eleição, só quero dizer que os caras se declaram favoráveis, mas você viu aqui que veio o Herói Vicente e o Dr. Linneu não declarou voto. Então não é porque o cara falou, Não é porque nossa a chapa chapa declarou. vai votar. Os caras lá, cada um vota em quem quer. Vai saber, pra mim, o que banca isso daí é o churrasquinho, as coisas. Dentro do Corinthians sempre foi assim, o Herói e o Linneu confirmaram aqui. O que manda é churrasquinho e Você acha que ele vai chopp. ganhar aqui em eleição? Se o Augusto Melo conseguir Se ir você até o falar final, hoje, Augusto Melo. você tivesse que apostar todas as Não, fichas. Augusto Melo, apostando no Não, Augusto se Melo. não tiver sacanagem, é o Augusto Melo. Isso é óbvio. Você acha isso? Pelo O andamento que tá tentando. das coisas, pela rejeição que o grupo político que está no poder há tanto tempo enfrenta agora, é que eu sempre falo nos programas do meu timão, uma coisa é o nosso chat e rede social, outra coisa é lá dentro. É lógico. É outro mundo. Outro mundo, do Se- churrasquinho e do chopp. Se fosse a eleição voto aberto, não teria dúvida nenhuma. Lá dentro, É mais complicado. como o Cascão falou, a gente não sabe, ou sabe Em cima da hora? negocia. Em cima da hora, os caras têm a máquina na mão. Em cima da hora, que com essa você história promete de as ter a coisas. máquina na mão E voto declarado, que garantia tem um voto declarado? É na hora que o cara Nenhuma. vai lá e vota. Voto É. declarado até... Mas eu acho que nunca ficou tão enfraquecida, porque em anos anteriores, A situação. em eleições, a situação, a renovação e transparência, que já não tem, que nunca teve renovação e muito menos transparência. Mas há um tempo atrás, eles nas eleições, o que cobria um pouco, era uma cortina de fumaça, eram os títulos. O Corinthians de fato ganhou muitos títulos nesse período. A gente não sabe a que preço, ou agora sabe, né? Que o Corinthians deve quase 2 bilhões de reais. Mas conquistou muitos títulos e isso ficava meio escondido. O chopinho, o churrasquinho. Então eles foram ficando. Agora, nunca teve tão enfraquecido. Eu não sei se vai ter chopp e churrasco suficiente para bancar o Corinthians quebrado, sem dinheiro para nada,
tendo esse time caríssimo que não joga nada, cheio de moleque. Então é muito difícil. Tem a final da Sul-Americana. Eu acho que o fio de esperança da renovação e transparência é conquistar a Sul-Americana. Tem aqui uma mensagem pro Becker. Daqui a pouco eu vou fazer um negócio aqui que eu vou botar um rolo. O Prazideia. Gente, avisa o Becker que eu sumi do Redação Meu Timão porque eu estou de plantão à noite. Mas logo eu volto para discordar. Fala o nome que o Becker conhece todo mundo. É o Prazideia. Prazideia, notei a ausência. A sua ausência foi notada, foi sentida. Prazideia. Pedi para você seguir o Alambrado Alvinegro. Agora é o seguinte, Valeu, sabe você, a gente assistia aqueles filmes da Guerra do Vietnã, que tinha as granadas, né? Não tinha as granadas? Então, a granada tem um pino, né? Então eu vou botar a granada aqui, ó. Puxa aqui, eu vou segurar antes de estourar. Puxou o pino? Puxei. Vou segurar antes de estourar. Antes de estourar essa granada aqui, ó, eu vou ler a mensagem. Não vou jogar pra ninguém. Cascão. Eu vou explodir na mesa aqui é o seguinte, ó. Mandar um abraço pra todo mundo que tá puxando esse assunto. Tá uma loucura aqui, ó. Rian Anjos, um abraço pra você, Rian, tá falando sobre esse assunto. Enfim, eu vou lembrando o nome da rapaziada aqui, ó. Isso não é granada, Ó, né? Robson Lima. E vou explodir aqui, ó. Todo mundo quer. Rogério Michelete. Vou explodir. Pum. Vitor Pereira, Rogério Michelete. Vitor Pereira. O que você achou do pronunciamento do Pinóquio, o grande Pinóquio, que foi técnico do Corinthians, conseguiu, graças ao Cássio, escrever a história dele no Corinthians, que foi passar... Aí nosso parceiro Timothy falou em Pino, você falou de Pino agora. Ele lembrou do Yuri Alberto. Bom, só um comentário. Viu, Pinóquio? Não, mas, então olha... o Pinóquio falou que o brasileiro... O que ele falou? Que o brasileiro é o quê? O brasileiro é mal O educado. brasileiro é mal educado. E é mesmo. E é mesmo. Ele tinha razão. Mas eu acho que isso daí... isso daí me chama mais atenção as declarações do Vitor Pereira, né? Porque para mim ele é um cara... O Flávio Prado foi até educado, né? Falando que ele é um cara ignorante, né? Que ele não tem... Mas ignorante no sentido de ele não compreender. Isso. Ele não consegue compreender, né? Ele é um sujeito ignorantão, né? E o Flávio Prado foi até bem polido quando ele falou sobre isso em relação ao Vitor Pereira. Mas eu acho que o Vitor Pereira é uma tremenda enganação, né? Que o futebol produz, né? De vez em quando o futebol produz algumas coisas assim, umas aberrações, né? Umas aberrações. E eu acho que é um cara muito ingrato, né? Porque ele dirigiu os dois maiores clubes, as duas maiores torcidas do país, Na ordem, os dois maiores Corinthians clubes e Flamengo. do país, que são Corinthians e Flamengo. E ele não foi grato a nenhum dos dois clubes, né? Primeiro que ele fez a sacanagem que ele fez saindo do Corinthians, inventando aquela história da sogra, foi um negócio lamentável, né? Foi uma coisa de mentiroso, foi uma coisa de Pinóquio, como você mesmo o chamou, e é verdade. Tantas que ele aprontou, eu acho que o futebol do Corinthians está pobre até hoje e muito se deve a ele, né? Foi um técnico que também teve a sua porcentagem aí importante para esse futebol pobre, pífio do Corinthians. Foi o Vitor Pereira, que ficou um ano inteiro. Não só o Vitor Pereira, como o Thiago Nunes também tem a parcela de culpa, como o Diego Coelho também tem Thiago parcela de culpa. Thiago Nunes também era um mentiroso. Tá voando o Silvinho, no Aliança como o Silvinho, o Sport Cristal. Como o Silvinho... Você errou até o nome do time. Como o Silvinho, que está na Albânia agora... Mas olha, Silvinho, cara. Silvinho tá liderando a chave que tem lá. Polônia, Albânia e uma outra seleção. É um técnico que não ganhou clássico nenhum contra São Paulo e contra Palmeiras. Né? Ele nunca ganhou nenhum clássico. Né? O Vitor Pereira nunca ganhou nenhum clássico. Eu sempre bati na tecla que ele conseguiu a proeza de não vencer o Always Red numa Libertadores. Né? Perdeu lá e empatou com o time... Aliás, o Always Red não era nem o titular. Que jogou aqui. Quer dizer, foi bizarro. O Corinthians naquela Libertadores, gente, que muita gente falou... Libertadores do ano passado. Chegamos, exatamente, a Libertadores do ano passado. Chegamos na fase quartas de final. É muito pouco pro Corinthians, cara. Foram 2 vitórias em 6 jogos. Né? 2 vitórias e 4 gols jogos marcados em 8 jogos. 8 jogos. 6 na primeira fase. Sendo um gol contra o Deportivo Cali. Aí seria 5. 2 do Maicon, 1 do Queiroz. Eu falo que foram 4 gols marcados. 6, 7, 8, 9, 10. 10 jogos. 10 jogos. 2 vitórias em 10 jogos. Ridícula a campanha. Quer dizer, uma campanha ridícula, foi pífia a campanha. E ele se gabou, né? Uma arrogância. Quando ele falou aquela vez do Liverpool, todo mundo passou pano em relação ao Liverpool. Aí depois aquela história do banco. Você não sabe quanto dinheiro eu tenho na minha conta bancária. Um time, em nenhuma situação,
o sujeito deve fazer esse tipo de comentário. Em nenhuma situação. Nenhuma. Não é porque ele é português. Situação. Passaram o pano porque ele é português. Nenhuma situação ele deve ser... ele foi preconceituoso, ele foi arrogante, ele foi asqueroso, né? Se posicionando sendo de uma classe social mais privilegiada. Classe né? intelectual. Classe intelectual também, porque ele se julga assim. E eu acho que num time como o Corinthians, menos ainda. Eu acho que ele não poderia... o time mais elitizado do mundo, que eu não vou falar qual seria e tal. A gente pode chutar algum time mais elitizado no mundo. Mas ele não teria o direito de fazer isso daí com o time do povo. Com o time do povo, ele não teria direito de fazer isso. E ele já pecou ali. Para mim, já era caso de demissão ali. Já era caso de demissão contra o Liverpool. Já era caso de demissão quando ele toma goleada do Palmeiras. Contra o Always Red. Né? Contra o Always Red. Já era caso de demissão. Ele quer dizer quando ele falou declaração sobre o do Liverpool. Liverpool. Não, o Vitor Pereira foi aquele relacionamento que você fala assim, por que eu não cortei antes esse relacionamento com a minha namorada, com o meu namorado, com a minha mulher, com o meu marido, enfim, por que eu cortei aqui, ó? Porque era a aposta do Duílio. Eu tive pontos Tóxico. de corte. Relacionamento tóxico. Foi um relacionamento tóxico e que você teve... Mas era a grande relacionamento aposta dele. tóxico. A grande aposta dele. E aí, você teve a oportunidade de ter ponto de corte e você não cortou. E no início, eu acho que o Corinthians teria conquistado alguma coisa nesse período sem o Vitor Pereira. Poderia ter conquistado. Era só para deixar pontuar aqui, não deixar passar, porque ele falou isso e eu sei que o Michelsen foi um crítico ao VP. Ao contrário das opiniões, quer dizer, eu concordo com tudo que eles falaram, mas para mim ele tem razão. O povo brasileiro é sem educação mesmo. Em geral, o povo brasileiro é sem educação. Em uma série de coisas. Uma série, tipo, o cara chuta a bola, os caras falam bicha. Essas merda que acontece aí, que isso falta educação. Tem falta de educação em vários setores aí do futebol brasileiro. Em vários. E nisso ele tem educação. Os caras foram lá xingar o Gil pra caralho no hotel. Isso é falta de educação. Ele tem razão nisso aí. É que ele é um puta cara mentiroso, escroto, mas ele tem razão nisso aí. Isso. Eu acho ele... Vocês vão entender, existem ótimos profissionais que são mentirosos, escrotos e mau caráter. Eu acho que ele, profissionalmente, um bom técnico, mas o caráter dele a gente viu como é. Mas eu acho que ele é... E ainda eu não acho ele bom técnico. Eu acho ele bom técnico. Eu não acho ele bom técnico, não. Eu não acho ele bom técnico. Eu acho ele um técnico medíocre. Então é o seguinte, ele conseguiu acertar o vestiário. Pinóquio vai te catar. Comandar, né? Tem muita gente comentando essa possível ida do Tite para o Flamengo. E muito se diz no Rio de Janeiro que existem conversas, porque o São Paulo está ali, né, naquele vai não vai e tal. A gente fez até uma enquete no Instagram do Alambrado Alvinegro sobre isso daí. Se o fato dele ir para possivelmente ir para o Flamengo, caso o Tite assuma o Flamengo, então @Alambrado Alvinegro no Instagram, o Tite perderá a idolatria com o Corinthians? E aí tá meio empatado ali, não perderia idolatria, 48%. Sim, perderia idolatria, 46%. E claro que o nosso editor, o Gustavo, é vagabundo e ele pôs uma outra opção, claro, 6%. Então você somando sim com claro, supera, vai para 52%. Podemos até debater isso. O que vocês acham de uma possível ida do... Até em cima dessa enquete que a gente levantou aqui no Alambrado, vocês acham que se o Tite ir para o Flamengo ano que vem, queima de alguma forma a passagem dele no Corinthians? Ele deixa de ser tão ídolo? Ou isso é um exagero? Eu acho que não deixa. Eu acho que não deixa de ser ídolo do Corinthians, né? Se ele vai para um rival, para o Palmeiras, para o São Paulo, um rival direto aqui de São Paulo... Ele já dirigiu o Palmeiras, né? Já dirigiu o Palmeiras, nunca dirigiu o São Paulo, nunca dirigiu o Santos. Mas se ele vai para um rival, assim, da cidade de São Paulo mesmo, especificamente, né? O do Trio de Ferro aqui... Eu acho que a situação dele ficaria mais difícil, né? Porque o Tite sempre declarou que era uma vontade dele também, é uma vontade dele, ele já deixou claro isso daí, dirigir algum time do Rio de Janeiro, que ele nunca foi técnico de um time do Rio de Janeiro, né? Então, e quem vai hoje contratar o Tite, né? O Botafogo, né? O Vasco, que está no momento
O Flamengo... mas sempre... existem muitas vertentes lá no Flamengo que dizem que o Tite não tem o DNA do Flamengo. Pô, o Flamengo ele ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil no passado e mandou o técnico embora porque os caras não estavam felizes com o desempenho técnico do time. Júnior, exatamente. Então qual técnico tem É o DNA mais do um Flamengo? que vai rodar. É mais Qual um. o técnico que tem o DNA do Flamengo hoje? Né? Ao longo da história. Então, mas isso do Tite, você acha, Becker, que o Tite perde, nessa enquete que a gente fez, o Tite perde idolatria no Corinthians e no Flamengo? Cara, eu levo muito em conta o que as pessoas falam pra mim. E o Tite nunca falou pra mim que, olha, jamais eu vou dirigir outro clube brasileiro. Jamais. Como o Guerreiro falou. Exatamente. O Tite não prometeu até a morte no separe com o Corinthians. né? Ele não falou isso. Ele não prometeu nem voltar ao Corinthians. A promessa que ele tem é lá com a esposa dele que ele não ia trabalhar em 23. O Tite já falou que gostaria de treinar um time no Rio e também ele falou que ele gostaria em algum momento treinar de novo o Atlético Mineiro. É porque ele falou que tem uma dívida. Isso, Que ele ele foi fala mal em lá. dívida, que ele foi péssimo lá. Ele não foi rebaixado com o Mas ele Atlético tava Mineiro na porque ele campanha. sai antes. O que pega é o seguinte, é que o corintiano ainda ama ele. Né? Então o sentimento de, entre aspas, traição é porque ainda é amor. Sim. E também porque o Corinthians está péssimo. Se o Corinthians tivesse com um técnico bom, o time exatamente, acertadinho, tipo, tá, a gente vai lá, quando viesse aqui ainda, sei lá, iam aplaudir ele ou não sei se iam xingar. Mas eu não me sentiria, porque ele nunca olhou e disse, fiel torcida corintiana, eu vou para a seleção e volto para cá. Não, ele não falou isso. Eu jamais vou treinar outro time no Brasil. Não vou no Flamengo. Não, ele nunca falou nada. Então ele... E o que deve estar acontecendo com ele também, na cabeça dele, tentando imaginar como o cara pensa, e na nossa também, ele é meio refém do sucesso dele no Corinthians. Ele pensa nisso, se eu assumir outro time, eu vou ficar queimado no lugar que tanto me amou e que tanto eu fui feliz. Ele é, entre aspas, um refém desse sucesso. O quanto é justo com ele isso? E o sucesso dele no Corinthians é muito grande, né? Muito maior do que em outros times que ele dirigiu. Porque, por exemplo, ele é campeão no Grêmio, Pra mim, na o Copa Tite, do Brasil. sabe pra mim o Tite é? É. Pra mim o Tite é o maior nome da história do Corinthians. Então, Ele não é o maior técnico, eu sempre disse isso. Pouco E eu falado que chamo ele ele- fez em 4, né? E eu Em chamo 0-4. ele de seu Adeus Noura, não chamo ele de Tite. Sim. Pra mim ele é o maior nome da história do então Corinthians. ele tem no Corinthians, talvez ele também se sinta, né? Eu entendi isso que o Becker falou, talvez também seja uma necessidade dele mostrar que ele pode ser um bom treinador. Ele não conseguiu isso daí na seleção brasileira. Talvez o grande objetivo dele era mostrar para o povo, falar, olha, eu sou treinador da seleção brasileira, levei a seleção brasileira ao título. Mas não Enfim. conseguiu porque entrou na gaveta dos caras da CBF. É. A verdade é essa. Fez tudo que a CBF mandou. E aí eu acho o seguinte, eu acho que ele tem isso daí na cabeça dele, ele fala assim, bom, de repente se eu for voltar para o Atlético Mineiro, ele não fez um bom trabalho, ele conquistar a torcida do Atlético Mineiro, né, ele ter um público lá em Minas, né, vai ser legal para ele, né? Ele tem um público legal no Rio Grande do Sul? Tem, porque ele foi campeão no Grêmio, foi campeão no Inter, tal, tem até um público legal. Mas ainda falta no Tite, no eixo sudeste, aqui em sul, porque no sul na ele- região no sul sudeste. ele ganhou no Grêmio, ganhou no Inter. No Atlético Mineiro ele não foi bem, bem. no Corinthians ele foi muito bem. E no Palmeiras ele não vingou também, acabou não vingando e passou pelo São Caetano, que o São Caetano já nem conta nessa história aí, né? Mas eu acho que ele tem essa necessidade de provar em outro clube. Eu acho que para ele agora, outro clube grande, Um outro centro, um num lugar que ele outro nunca centro, treinou, nunca num trabalhou. lugar que ele nunca treinou. E talvez isso daí pese a favor do Flamengo nesse momento. Eu acho, na verdade, para mim o Tite, a não vinda do Tite pro Corinthians só prova a incompetência da diretoria, que arrebentou com o Corinthians, porque não faz o menor sentido o Tite. Porque para mim o Tite ia dirigir um clube na Itália, na Europa. Que faz todo sentido o cara sair da seleção e querer dirigir um time na Europa. Aí sim a gente tem que ficar quieto. Quero tirar um período sabático. O cara tá bilionário, o cara faz o que ele quer. Agora, não dirigir o Corinthians, a única lógica é porque o Corinthians está arrebentado. O cara não é trouxa de vir para um time quebrado, que não tá, que dizem já tá começando a ter dificuldade para pagar. Então, ele não é tonto. É por incompetência da diretoria o Tite não estar no Corinthians. Agora, o Tite é, sem dúvida nenhuma, o maior
técnico da história do Corinthians, mas não limpa a chuteira de nenhum dos jogadores na história do Corinthians, dos grandes ídolos. Tem até um colega nosso aqui, ó, inclusive reforçar aquele pedido, são quase 1.200 pessoas, para que vocês sigam o Alambrado Alvinegro. Aqui em cima tem na descrição o link do Alambrado Alvinegro, você clica e você... Lembrando que nós somos o Alambrado Alvinegro, nós estamos aqui dentro do Meu Timão gerando conteúdo, e você tem também essa resenha nossa, vai subir também no Alambrado Alvinegro, você assiste por lá. Tem um colega aqui que falou assim, bom, você não viu o Oswaldo Brandão? Não, eu não vi o Oswaldo Brandão, eu falo dos que eu vi, entendeu? Foi campeão em do que eu 54 vi, e 77. Dos que eu vi, o Tite, para mim, é o maior nome da história do Corinthians. Como notícia, o Corinthians teve hoje, olha como nós estamos pobres de notícia, hein? O Corinthians abriu o treino para a imprensa, que é coisa que não acontece há muito tempo, né? E é algo que o Vessone sempre fala isso. Você não abriu o treino para a imprensa, você não vê o que está acontecendo no treino. Então, muitas vezes o técnico se esconde num treino que não acontece, ninguém avalia o tempo, porque antigamente ficava ali o Tata Muniz, o Eli Coimbra, o Oswaldo Pascoal, a pandemia foi muito cômoda. O Zé Calil. Para os clubes fazerem censura. A verdade é essa. A pandemia veio, aí teve cada um ficar em casa, os jogadores meio que ficaram... Lembra? Teve uma época que os caras ficaram meio que concentrados. Na NBA lá, os caras ficaram jogando na Disney. No complexo da Disney. Então, só que aqui no Brasil, a assessoria de imprensa proibiu com que os jornalistas frequentassem os treinos. Foi até outro dia isso. E sabe o que deixou de ser costume, pelo menos no Corinthians, e ninguém fala disso? Toda sexta-feira tinha uma coletiva no Corinthians. Hoje não tem mais. De jogador ou do técnico, Sim. Toda sexta-feira. E aí depois, quando teve a pandemia, isso obviamente parou. E aí voltou e não teve mais. Não tem mais esse costume. Então, ninguém fala disso. Toda sexta-feira, ou o técnico ou o jogador falava. Ninguém fala disso, as pessoas têm receio. A verdade é essa. Por isso que a gente aqui é isento, o meu timão sempre foi isento, nós do Alambrado também somos isentos. Eu não tenho que defender Augusto Melo, André Negão, não tenho que defender ninguém, eu tenho que falar o que eu penso. Para mim, o grande problema que eu tenho com o André Negão é o continuismo. Chega de renovação e transparência que está arrebentando o clube, os cofres do clube. Se é o Augusto Melo o único candidato de oposição, eu apoio o Augusto Melo. A verdade é essa. E a mesma coisa, esse lance da imprensa. Pô, tem que dar abertura para a imprensa. Por que não? Por que censurar o trabalho da imprensa? Tem alguma coisa para esconder? Por que censurar? E não é só o Corinthians, não. Os outros clubes também costumam fazer isso daí, coisa que é um absurdo, esse tipo de censura. E a gente até colocou na chamada nossa aqui, o Corinthians tem um jogo agora, depois de amanhã, que parece que, para mim, diz muito, porque para mim a luta do Corinthians é para não cair. Ao contrário de quem pensa de que a luta é para ganhar um título. A luta é para não cair. O Corinthians pega o Fortaleza, daqui 2 semanas pega o Fortaleza de novo. Eu não vi nenhuma prévia de escalação, eu não sei como é que o Luxemburgo vai montar o time. O Becker deve saber, pô. O Becker sabe tudo. Não sei se tá rolando alguma coisa de prévia de escalação, mas queria que vocês falassem sobre a importância que esse jogo tem, pensando na temporada do Corinthians. Porque, assim, vai jogar com um time que vai pegar o Fortaleza? Vai usar esse jogo de laboratório? Porque pro Corinthians o jogo mais importante do ano vão ser as semifinais da Sul-Americana, certo? Esse jogo eu tenho falado que ele é quase como aquele evento de pesagem de 2 lutadores antes de se enfrentarem, sabe? Você fica vai lá, fica encarando pro confronto máximo que é a semi da Sul-Americana. Mas é de fundamental. O Corinthians vem de 3 empates seguidos. Não tem turno, 3 jogos e 3 empates. Nos últimos 9 pontos fez 3. Em termos de ponto, né? É a mesma campanha do primeiro turno. Foi uma vitória e 2 derrotas. O Corinthians ganha do Cruzeiro, perde para o Palmeiras e perde para o Goiás. Né, que é o único jogo, inclusive, que o Cuca dirige o Corinthians no Campeonato Brasileiro, aquela derrota para o Goiás. 3 pontos. Né? Dessa vez empatou com o Cruzeiro, empatou com o Goiás e empatou com o Palmeiras. Né? Então, a única vantagem é que não perdeu para ninguém. Mas vocês acham... Só fazer um parênteses que eu comentei agora. Vai, Cascão. Esse aqui, inclusive, é o Cascão. O Cascão do Toca o hino do Corinthians aí, Cascão. A galera já é fiel a gente aí. Só lembrando que a gente convidou o André Luiz Oliveira aqui, o André Negão, para vir aqui. Estamos aguardando ainda, porque o Augusto já veio aqui. A chapa do Herói Vicente, que é o que eles declaradamente são isentos, né? Eles deixaram muito claro que eles são isentos. O doutor Lineu, que é o desembargador conselheiro, ele até falou que ele colocou o Augusto como um candidato de situação também. Só que em outro momento, né? Ele falou que está trocando situação por um cara que era da situação também, enfim. Aí é outra questão. Então, o André está convidado para vir aqui no Alambrado Alvinegro, a gente está aguardando você. E lembrando também que essa quinta-feira não tem o Papo Fiel,
não temos a entrevista, porque em dia de jogo do Coringão nada é mais importante. E a gente certo? faz aquele pós-jogo. Vai ter o nosso pós-jogo do Corinthians. no nosso alambrado alvinegro. O Corinthians tem 2 jogadores que provavelmente voltam de lesão, que é Renato Augusto e Fagner. E o Luxemburgo, eu acredito que vai colocar os caras em campo, nem que seja um pouquinho, os caras pegarem aquele ritmo de jogo e tal. Quero saber de vocês em relação ao Fagner. Muito se comenta que o Bruno Mendes pode ir pro Flamengo, ter essa questão toda da renovação dele. E, cara, eu pensei que eu nunca dizia isso, mas eu hoje prefiro o Bruno Mendes do que o Fagner como lateral direito do Corinthians. Porque o Bruno Mendes ele tá comprometendo muito menos. Ele é um cara que ajuda muito mais na marcação. O Fagner, ele no apoio, tudo bem que ele vai bem, mas atrás está muito mal. Se tiver que escolher hoje, o Fagner tá ok e tem o Bruno Mendes. Para pegar o Fortaleza, vocês botam quem para jogar? Eu coloco o Fagner para jogar e 3 zagueiros, se for o caso. Mas 3 para mim o zagueiros. Bruno Mendes não dá. Para mim é um zagueiro 3 meia zagueiros, boca que tá mas os pedindo 1 3 milhão. zagueiros, por exemplo, você colocaria o Bruno Mendes? São 3 zagueiros. Bruno Poderia Mendes, até Lucas ser, Veríssimo porque e não Gil? tem outro. Mas eu poderia colocar o Caetano junto com o Gil e o Veríssimo. Para mim tanto faz. Zagueiro é zagueiro, zagueiro é para zagueirar. A gente tem um bom, que é o Veríssimo. É bom, hein? O Gil tá veinho, mas tá controlado. O outro, tanto faz, só não fazer cagada que tá bom. Zagueiro é isso, zagueiro é feito pra zagueirar. Agora, o que não pode é lateral ou ficar dando as costas, deixar a bola nas costas. Eu já falei em outros programas aqui em relação ao Bruno Mendes, né? É que o Bruno Mendes, ele chegou, foi feito um investimento nele, era uma aposta, né? Quando ele chega muito jovem. Foi feita uma aposta, ele nunca vingou no Corinthians. É isso. Ele nunca foi ele baita zagueiro. melhorou um pouco agora. Ele melhorou depois que ele foi emprestado para o Internacional e ele volta. Você concorda que se ele fosse pica, o zagueiro foda, como é o Veríssimo, como a gente cansou de ver no Ele tinha ido Coringão, embora. ou ele tinha ido embora, ou a gente nem ia questionar isso. Ainda mais, eu vou te falar, ainda mais zagueiro uruguaio. Mas o uruguaio aí tem é o seguinte, mercado. mas aí é o Se seguinte, ia pra fora E fácil. aí no único clube que ele tem sequência como titular, ele vai bem, Que é o Inter. que é o Inter. Mas no ele, Corinthians ele nunca teve Como sequência zagueiro. como zagueiro. Por exemplo, eu respondendo a pergunta do Fabrício, sim o Fagner, porque o Bruno é um zagueiro pelo lado. Sim. Então É ele- isso. E pelo outro lado é E o Fábio foi- Santos que não apoia tanto, né? Já e, o, tá, né? e o Bruno zagueiro pelo lado, e eu gosto muito do Bruno. Foi muito mal contra o Nils e foi muito mal contra o Muito, Estudiantes tomou um baile. também. Então já não está mais funcionando. Eu acho que no Inter foi o único clube que ele teve sequência e ele foi bem. Ele foi bem no Inter. E ele O está sendo Internacional- convocado pelo Bielsa lá para a Mas seleção. foi bem pra caralho. Foi bem. E a torcida ama ele. No lá. Inter, sim, a torcida do Inter. então a torcida do volta Inter tá pra falando. lá, mano. Tanto que o Grêmio chegou a cogitar O contratar Grêmio ele. está querendo ele também. Ele foi bem. Ele foi bem, cara. Puta, pra mim é um jogador comum. Se os caras gostam dele, deixa ele embora, mano. Não enche o saco. Eu acho que um cara de 24 anos, 24 fez anos. 24 ontem, que tá num ciclo de Copa do Mundo do Uruguai, sendo as duas Tem convocatórias mercado, que você pode dizer, o... daí tem Então mercado vende na Europa. ele, vende bem. É que agora Mas tá acabando agora o acaba o contrato. Mas aí tem Então, que renovar o contrato. já fizeram cagada, Aí já vai deviam ter ter que pagar vendido. uma bala para renovar o contrato. Aí se paga É. essa bala ou não. Não vale Né? a pena pagar 1 milhão num zagueiro desse. Se o Flamengo e o Inter quer pagar, azar dos caras. O que fala-se no Uruguai é o seguinte, que ele tá pedindo 10 de luvas 10 milhões de reais e 500 de salário. Que seria a proposta 10 milhões? de luvas, 10 milhões de reais de luvas. 500 pau de salário. E 500 de salário. Aí vai diluindo a No tal das contrato- luvas do contrato de quantos salário. anos? Aí vai ganhar 1 milhão por Contrato de mês. 3 anos. Não, acho Fazendo que o contato, deve fazendo ter a conta. Uns 700. É. Né? É isso que é o que... A gente tem segundo que fazer mais ou menos uma conta de como o Corinthians está vendendo jogadores. Então, por exemplo, você pega assim, o Murilo foi vendido por quanto? Então vamos fazer uma conta de quanto a gente vai gastar no Bruno Mendes para equacionar essa situação. Aí você tem como fazer esse cálculo. Fudeu, mas É não um sei o cara quê. de Ele 24 falou assim, anos. caralho, é o com novo potencial, Messi, meu. Né? É. Aí que tá. Mas eu acho que tem tanta coisa ingrata no futebol, né? A gente falou do Vitor Pereira, né, que foi um ingrato, né? O cara ganhava quase 2 milhões por mês no Corinthians e foi de uma ingratidão assim absurda no Corinthians e até no Flamengo também, ele foi ingrato no Flamengo, citando assim, que não vê jogos do Corinthians porque hoje em dia ele assiste jogos de outro patamar, né? Ele deu essa indireta, né? Sim. No Corinthians e no Flamengo, né? Que ele é muito seletivo, né? E os times dele eram horrorosos, né? De se ver jogar, enfim.
Mas voltando a falar em relação ao Bruno Mendes, o Corinthians foi um time que investiu pra caramba sempre no Bruno Mendes. Sempre acreditou no Bruno Mendes. Ele teve um momento de altos e baixos, aí ele foi emprestado pro Inter. Aí ele foi resgatado do Inter. E agora, para renovar o contrato, essa nhaca Quem também... foi melhor, Bruno Mendes ou Daniel Gonzalez? Daniel Gonzalez muito melhor. milhão de vezes, então. Muito mais zagueiro do que o Bruno Mendes. É outra época também. O Daniel Gonzalez não fazia papel de lateral, por exemplo. Isso que eu ia falar. É outro você momento, vai encontrar um zagueiro jovem que resolve teu problema na lateral direita por muito tempo e ele está sendo... Eu levo muito em conta ele está sendo chamado para a seleção do Uruguai. Isso. Para mercado. Se não mercado de Europa, daqui a pouco lá o famoso mundo árabe. O problema é que os caras da diretoria mais uma vez vacilaram. Eu acho que tem que porque demoraram para Eu acho que tem que fazer a conta. Eu acho. Será que vale a pena investir 10 milhões de luvas, que nem o Becker falou, e pagar para ele, sei lá, 500, 700 pau por mês? Faz as contas, 3 anos de contrato. Vamos fazer uma conta simples aqui. 10 milhões, tá? 500 pau por mês. De luva. Não, 500 pau de salário. Mais os 10 Dá de luva. 6 milhões no mês, certo? 6 milhões no ano. 6 milhões no ano. São 3 anos. 6 milhões, 18 milhões. 18 milhões mais 10 milhões. 28 milhões. Mais 13º é 30 milha, mano. 28 milhões vão arredondar para 30 milhões. Tá? Quanto o Corinthians vendeu o Murilo? Quanto foi o Murilo? Foi 12. 12 de euros. 12 de euros. O 70 e pouco, o Corinthians vai investir 30 milhões num zagueiro de reais que está em 12 sendo dias. 30 milhões de reais. Num zagueiro que está sendo convocado constantemente para a seleção uruguaia, que pode ter um mercado no exterior. Eu acho que tem mercado para ele pela idade dele e pela versatilidade dele. Eu não acho ele um baita zagueiro assim, não acho. Mas você tem que analisar tudo. Ele é um zagueiro, para mim, nota 6,5. Concordo com você. Tá? Passou uma pergunta aqui, Miquelis. O Fred Quintão, que é um membro alambrado raiz, ele só fala. Mas o problema é que tá na cara que o Bruno Mendes não quer ficar. Tem proposta do Flamengo, que muito se diz que ele pode ir pro Flamengo, né? Aproveitar que essas 1.300 pessoas e reforçar o pedido para que você entre no nosso Alambrado Alvinegro. Tem aí, né, Cascão, o link nosso... Mas no nosso canal. No nosso canal, mas o que tem para ele seguir a gente? O que tem que fazer aí? Tem aí, tá fixado o link aqui em cima do nossa live, tá fixado o link do Alambrado Alvinegro, é só se inscrever. Clica lá, você se inscreve e passa a seguir a gente também, se inscrever no nosso canal do Alambrado Alvinegro. E você pode se tornar também um membro do Alambrado Raiz. Raiz, hein, meu? Vai concorrer a bola. Camiseta. Ô, Miquelis, vai ter o churras. Vai ter o churras do final de ano e um grupo do WhatsApp com o Cascão. Pra ele se acordar e receber vai dormir. Eu vou mandar um... Você tá deitado na cama, vem um boa noite do Cascão. Não vou falar que eu ia falar. Tudo bem-humorado. Por quê, Cascão? Não, nada. Tudo bem? O Carlos Eduardo CO. Bruno Mendes não deu liga no Timão. Verdade, eu também concordo. Tipo, ao contrário de vocês, pra mim, eu acho que não vale a pena. É muito caro, jogador meia boca, não vale. Eu acho que devia fazer uma limpeza aí na... O próprio Augusto Melo, que, enfim, se tudo correr bem e os gatinhos saírem do telhado, assim, ele deve ganhar a eleição no Corinthians, ele falou pra gente aqui no Alambrado, falou que ia mudar tudo. Ele podia aproveitar o mudar tudo no clube e mudar também bastante coisa, pela boa parte disso, do elenco. Tem que fazer uma renovação de elenco. É legal até o que você falou, porque acho que o Augusto Melo, uma das primeiras entrevistas que o Augusto Melo deu, quando ele se pré-candidatou, porque não existe candidatura oficial ainda, né? São todos pré-candidatos, foi aqui para o Alambrado Alvinegro, tá lá no nosso canal do Alambrado Alvinegro. É até legal recuperar essa entrevista, eu vou até assistir ela de novo, porque faz quanto que uns 3 meses? Que ele falou... Faz uns 3 meses, tem os cortes deles de repente, também. Até o que mudou desse tempo todo, né? A gente tem, para o ano que vem, a expectativa muito grande para saber quem que vai ser o técnico do Corinthians, né? Muito diz que o Luxemburgo fica só até o fim do ano, faz o trabalho de salvar o Corinthians do rebaixamento e tal, enfim. O Tite é o técnico preferido da situação e da oposição, né? E aí, o Cascão já deu a opinião dele muitas vezes. O Tite é obviamente o principal candidato de todo mundo, mas ele não quer vir, ele quer ir pro Flamengo. É aí que tá essa discussão toda. Para mim é por incompetência da diretoria. Não faz sentido o Tite assumir um técnico no Brasil que não seja o Corinthians, por tudo que foi criado. Tem um sonho. O cara tem sonho, pô, o cara quer... O Roger Guedes teve o sonho de jogar em Dubai, né? Rogério Ceni assumiu o Catar. Flamengo
Pô, o cara foi campeão brasileiro e os caras derrubaram ele. Foi. O Dorival Júnior assumiu. Os caras derrubaram. O Renato Gaúcho, Campeão na da Copa crista do da Brasil, onda. campeão da Derrubaram ele. Libertadores. Time lazarento, time chato, time de torcida terceirizada. Vai fazer o quê lá? Vai cair em 3 meses o Tite. Ó, o João Pedro Barros. Assinei o Raiz, Alambrado Raiz. Seja muito bem-vindo, então, João Pedro Barros. Confere aí, por favor. Cascão, quero acordar com o hino do Corinthians no WhatsApp. Porra, dá pra fazer isso aí, né? Hã? Dá pra Botar fazer ali isso pro aí. cara acordar. Tem muita gente... Eu perguntei isso do Lucha, quero saber a opinião do Becker. Se tiver alguma informação também, obviamente, são bem-vindas. Porque eu queria falar muito sobre o Vojvoda. Muita gente perguntando sobre o Vojvoda. Por que o Corinthians não vai pra cima desse Vojvoda, cara? Inclusive a informação do Samir Carvalho, nosso parceiro, ele falou que em relação ao... Apesar do Augusto ter desmentido, né, publicamente, mas falou que o técnico da preferência do Augusto Melo seria o Mano, ou o Vojvoda. E o técnico da preferência do André Negão é o Mano Menezes. Esse o Negão nem negou. Mas seria o Vojvoda um dos nomes do Augusto Melo para assumir o Corinthians. Eu acho que seria um bom nome, muito melhor que o Luxemburgo. Ó, o Alessandro Aguiar, ó. Aliás, um ele abraço pra faz você. milagre no Fortaleza, né? Vamos ser sinceros. Vojvoda é monstro. Aliás, o fruto também é bom que se diga do grande trabalho do Marcelo, o presidente Marcelo Paes, né? Marcelo Paes, que vem fazendo um trabalho excelente o Vojvoda lá. é um bom técnico, realmente. Eu acho um bom técnico. Mas, ao mesmo tempo, eu fico meio ressabiado com o nome que a gente citou agora há pouco aqui. Thiago Nunes. Porque o Thiago Nunes também fez um belíssimo trabalho no Atlético Paranaense. Campeão da Se Sul-Americana, você né? pode E da fazer Copa um do Brasil. comparativo, pode fazer um comparativo entre o que fez o Thiago Nunes no Atlético Paranaense e o Vojvoda no Fortaleza, sim. Né? Não estou nem desmerecendo nenhum técnico, nenhum time, nem outro. Mas dá para você traçar ali um paralelo entre os trabalhos feitos pelo Thiago Nunes no Furacão e o Vojvoda no Fortaleza. E a verdade é que o Thiago Nunes chegou no Corinthians e foi uma tragédia. Thiago Ele Nunes foi destruiu. O vergonha, né? Alessandro Mas Aguiar. também eu acho que o Thiago Nunes, o Vojvoda não é um cara como o Thiago Nunes, porque para mim faltou humildade pro Thiago Nunes. Eu quero falar sobre o Vojvoda, porque vou dar a minha opinião sobre o Vojvoda. Antes de ler a mensagem aqui do Alessandro Aguiar, ó. Não sou um membro ainda, mas valoriza a minha pergunta. Vou valorizar, Alessandro. Obrigado pela mensagem. Siga a gente lá no Alambrado Alvinegro. Qual a experiência em gestão esportiva de futebol que esse Melo tem? Não consigo acreditar nele. Estamos cansados do que tem hoje. Tá lida a tua mensagem aí, Alessandro. Um grande abraço para você. Eu acho que o Vojvoda, todos esses nomes que aparecem, é o único nome que eu olho e falo assim, meu, esse cara ele tem alguma coisa diferente. Porque o trabalho que ele tá fazendo no Fortaleza é espetacular. Eu não consigo comparar ele com o Thiago Nunes. Mas Porque o Thiago senão Nunes ganhou a Sul-Americana, Não, então, mas você a também- Copa do Brasil. Mas a gente tem que enfim, pensar né? também, de repente, em comparar ele com um cara que fez trabalhos bons depois, que nem o Thiago Nunes, entendeu? O Thiago Nunes não fez um trabalho bom no Corinthians. Mas o Luxemburgo, por exemplo, quando ele apareceu no Bragantino, depois ele estourou no Palmeiras. Por que você não pode comparar o Vojvoda de hoje com o Luxemburgo de 90? Sim, não, pode ser um erro Entendeu? de avaliação Não, meu, só mas, pra pesar mas o- eu fico meio ressabiado em relação a isso daí, porque às vezes o cara faz um bom trabalho num time... É duro você falar médio, né? Médio... O Fortaleza, Médio, né? Fortaleza é médio. Mas é nem, isso, nem no né? Nordeste É. o Fortaleza era grande É. 5 anos atrás. Então, você falar um trabalho num time médio e ele faz um trabalho legal, é complicado, é diferente você dirigir o Corinthians, né? Sabe que o Vojvoda ele acaba parando no Fortaleza porque o Diniz nega Fortaleza. O Fortaleza vai atrás do Fernando Diniz e acerta muita coisa e tudo chega na hora que o Fernando Diniz não aceita o Fortaleza. E o Vojvoda tava onde? União La Calera. Meu Deus. União La Calera era um técnico já observado Do Chile, pelo estilo de jogo dele, argentino que ele é. E por que essas coisas não acontecem no Corinthians, Beck? Porque aí o Becker fala, quem é esse ninguém que tá treinando o maior do mundo? Aí o cara vai mal no começo. O Vojvoda, o ano passado, vira o turno em último no Campeonato Brasileiro. Só que Tiveram paciência com ele, houve né? uma relação de confiança entre o presidente e o Vojvoda muito forte. Tanto do Vojvoda não sair quando chamaram o Vasco de SAF, chamou, fala-se que o Corinthians também tentou, e ele não foi. E aí também, quando os resultados não vieram, principalmente no Brasileirão, que o ano passado o Fortaleza estava muito focado na Libertadores, o presidente também manteve ele.
Diferente, por exemplo, o Mano Menezes nega o Corinthians agora, 9 jogos depois o Inter demite o cara. Sim. Então eu acho que tem essa diferença, mas foi, entre aspas, um achado do Um Fortaleza achado. que ninguém sabe. Como foi um achado do rival lá, E né? Infelizmente. o Neidson Martins tem a sugestão aqui. Eu botei no ar porque ele não falou palavrão. Cascão treinando o Corinthians. Ia mandar todo mundo se fruder. Ele botou um R aqui. Não pode falar palavrão, né? Fru. Fru. Eu não tenho muita paciência pra jogador ruim. Por exemplo, o Iro Alberto já não tava no meu time há 200 anos. Por já. exemplo, a Só gente pra dar um falou, exemplo. Ele fala do o BKSS. O Thiago- BKSS foi o Thiago enganação, Nunes né? Foi um chegou, trabalho o Thiago horrível, Nunes né? chegou no Corinthians, ele primeiro não quis assumir o time logo de cara. E ele ficou com uma situação que ele acabou, entre aspas, obrigado a dispensar 2 símbolos do Corinthians. Que foi o Ralf e o Jadson. E ele expulsou isso- daquela forma O grotesca. Andrés põe a responsa no Thiago Nunes. Perguntamos isso mas aqui a pro gente- Calil, que o Calil era da diretoria na época, eu perguntei exatamente isso pra ele. Foi um pedido da diretoria mandar o Ralf e o Jadson embora? Ele disse que não. Mas pra mim foi. Foi tá? Pra mim decisão. foi, pra mim também Tô foi. falando que ele falou e ele Tudo fazia bem, parte da pode diretoria. falar, ele pode falar alguma coisa. Não, eu não sou obrigado a acreditar no que ele Não, fala. Exatamente. Ele falou. Para mim foi. E o Thiago Nunes, obviamente, que também já devia estar percebendo alguma coisa. E ele falou: não quero esses 2 jogadores aqui. E ele achava que o Camacho e o Richard eram muito mais volantes. Lembra Porque da o Ralf- cartilha? e o Lembra Ralf- da cartilha dele cartilha. do celular? Não É, levantar a cartilha mesa dele, do Cássio. então- Ó, Começou uma arrogância o tremenda. Billy Perdigão contribuiu aqui com E R$10,90 muita gente pro fala meu que timão. o Tite não quer fazer. Se ele viesse para o Corinthians, ele sabe que ele vai ter que dispensar muita gente e muita gente que ele gosta. E o Guilherme Potker... Isso pesa. Isso pode ser. pesa. Ah, quem, pro por fato- exemplo? Renato Augusto? Fábio Gil. Mas isso... Fagner. Isso ele pode fazer um combinadinho. Meu, os caras dispensam antes. Pelo amor de Deus. Não adianta. O Tite é um cara. Ele não vai querer se mas sentir eu- mal com esses caras. mas eu não Muita acredito. lealdade Ó, o Billy ali. Perdigão dá uma sugestão aqui, um abraço, ele contribui com R$10,90, só para registrar aqui, Cascão, ó. O técnico seria o Armando Evangelista, que faz uma campanha, o Goiás é o 3º ou 4º melhor time desde que o Bruno Lage assumiu o Botafogo. O Bruno Lage assumiu o Botafogo e saiu o Luiz Castro, o Goiás é 3º ou 4º colocado ali. Falam do Martim Anselmo e do Del Valle. E aquele cara que era aquele carequinha que era do Del Valle? O Que... Miguel Ángel Ramírez. Onde tá esse ele cara? foi Ele pro veio Inter, pro né? Inter Ele e foi foi um internacional desastre. e foi um desastre. Foi um né? desastre. Aliás, Tá, ele ele. foi muito cobiçado no Palmeiras. Também. E por pouco não assinou com o Palmeiras Antes do Abel. Ferreira. Fala-se do Martim Anselmo e do Del Valle, que é um cara muito jovem. Ele era analista de desempenho do Miguel Ángel Ramírez e agora está treinando o Del Valle. Sempre citaram alguns argentinos. Por exemplo, o técnico do Estudiantes, que o Corinthians enfrentou semana passada, o Eduardo Domingues, ele fez um trabalho muito bom no Colón, que é um time pequeno da Foi pra Argentina. final, né? Pra final da Sul-Americana? Semifinal da Sul-Americana. Foi final de Sul-Americana, Final. com o Colón de Santa Fé. Aí depois ele vai no Nacional do Uruguai e faz um trabalho legal lá no Nacional. Só que aí o grande time da Argentina que ele assume, que é o Independiente, ele não vai bem. Aí ele volta e agora está no Estudiantes, que é um dos grandes da Argentina também. Ele que é genro do Carlo Bianchi. E ó, o Não, Ramírez o Guilherme Potker fala: o Thiago Nunes estava certo, o Ralf e Jadson estavam muito velhos e gordos, então fica com o Cantilho e com o Fausto Vera. Ralf tá Ó, jogando que tão muita bola, magrinho. viu? E o Timothy O Cantilho diz que foi inclusive, quem contratou foi o Thiago Nunes. O que Ramírez pediu a é contratação. A técnico do pedido do Sport Marcelo Rivon Becker. hoje. Você botou no Ramírez, ó. O Timothy, nosso parceiro, fala que ele é técnico do Sport Rivon. E esse nome aqui, Da rapaziada, segunda ó. divisão da Espanha. o João Rivon, né? Pedro Barros, um abraço pra você. E o Carpini, hein, meu? Por quê? Porque aí o Carpini é o seguinte, vai na linha do Carpini Voivoda tá na no... Juventude, né? Então, tudo bem, então. Que, aliás, Vai na linha, mexeu Beto, bem no Juventude. Do né? que você falou sobre o Voivoda no União Calheira. Ah, e o Corinthians, por que o Corinthians não contratou o Voivoda do União Calheira? Aí o Carpini amanhã ou depois vai lá pro Ceará, vai lá pro, sei lá, pro Goiás, pro Vila Nova, que tá bem na Série B, e faz um baita num trabalho. Ah, o Carpini tava dando sopa. Eles não contrataram o Mas em cima disso que você está falando, a minha pergunta é: você acha que existe um preconceito por tudo isso que está girando, esse monte de técnico gringo que está invadindo o Brasil, um preconceito com os jovens técnicos brasileiros? Eu acho que existe mais paciência com o grife. Contrata o Carpini, aí o Carpini estreia no Paulistão. Contra o Botafogo em casa e perde. Sei lá, empata com o Guarani em Campinas e
perde pro Mirassol na Neoquímica Arena. Treinou o Água Santa e o Juventude tá no Corinthians. Não tem tamanho, não aguenta. A panela engoliu ele. Como que ele vai pôr não sei quem no banco? Por isso, eu falei no Redação de hoje, poucas vezes eu vi na minha vida a torcida do Corinthians comprar tanto a ideia de um técnico como comprou do Vitor Pereira. A torcida do Corinthians ficou absoluta... Claro, generalizando, nunca se deve generalizar, mas a torcida do Corinthians, deu o clube, o time, o vestiário nas mãos, e o que o Vitor Pereira fizesse e falasse era o certo. Afastar Roger Guedes, não afastar Roger Guedes... ele afastou o artilheiro da Arena. Mas ficou aquela coisa de Jorge Jesus, que bombou no Flamengo. Puta, nós vamos ter o nosso português. E querendo ou não... E o Jorge Jesus não tinha rodízio no Flamengo como o Vitor Pereira. E querendo ou não, o Vitor, ele fica... e hoje volta a falar do Vitor Pereira, ou algumas pessoas falam, porque, de fato, ele ficou a uma bola de um título de Copa do Brasil e ele passa o Brasileirão todo, quarto, quinto, entre os quatro. Entre os quatro. Sim. Só lembrando que o Thiago Carpini assumiu o Juventude na lanterna da Série B. Hoje o Juventude é o 7º lugar com 44 pontos, mas só está a 5 pontos da liderança, que é o Vitória. Tem um moleque também que foi técnico do São Bernardo. E tem um moleque lá do Corinthians no Juventude, não tem? Mandaca tá lá no Juventude. A Série B tá espetacular. Essa informação do Cascão, com o desempenho que o Carpini teve com o Água Santa. Não vou falar que seja técnico para Corinthians, né, agora, mas um técnico que faz um trabalho bem legal, um técnico experiente, né, um técnico com rodagem já em grandes clubes até. O Eduardo Batista, pô. O Eduardo Batista, se você levar o Novo Horizontino... o Novo Horontino tá entre os 4 primeiros. É o 4º colocado. Cara, eu tô vendo a gente conversar agora, aqui... né, com o Avaí. Deixa eu ver aqui quanto tá. Acontece pro Cascão aqui. O jogo... Engraçado que o jogo tá marcado para hoje, 8h30 da noite. Não, tava jogando agora. Deixa eu ver aqui. Cascão, eu tô vendo aqui, a gente eu vou pesquisar aqui também. Tô vendo aqui a gente conversar, o Becker, o Michelete, você, eu e tal. Você acha que na diretoria do Corinthians os caras sentam pra conversar sobre... vamos falar sobre os números. Tá rolando, tá 1x0 pro Avaí, hein? O UOL tá mal das pernas aqui. Você acha que tem? Você acha que a diretoria do Corinthians eu acho tem planejamento? Se os caras entendem de futebol, como a gente tá nessa resenha aqui, eu acho que, sério, sinceramente, para mim é um regime totalmente presidencialista. Quem manda é o André Sanches. Hoje acho que não tanto, mas enfim, ele sempre é consultado de decisões importantes. Eu acho que o Corinthians está numa situação de gestão muito ruim, gravíssima. E é por isso, assim, não que o Augusto vai chegar e vai melhorar da água para o vinho, não é isso, vai penar, mas talvez seja uma solução diferente. Eu acho que tem que ter... Eu tenho que mandar um salve? Um salve, ó. Quem mandou um salve para mim, ó. Meu filho Jorge. Grande Jorge. Tá Jorge, por causa de São Jorge. Tá assistindo a gente, Santos. Filho, te amo, beijão. Sim. Grande Jorge. De São Jorge. São Jorge. Devia para que time ele torce? Corinthians. O Charango dá uma sugestão. Mas é importante, só para concluir. Casca. É importante a alternância de poder, novas ideias. Isso em qualquer lugar, cara. Chega das mesmas pessoas comandando o Corinthians. Tá vendo? A dívida aumentou de 100 milhões para quase 2 bilhões. E por que Como será que os caras querem... Tá parecendo o nego que não vê que o Yuri Alberto não faz gol em ninguém. Porra, não é possível, cara. Que nego ainda acredita nos caras, mano. No André Luiz, pô, não é possível. Tudo bem que o André Luiz ainda não teve a oportunidade dele, mas ele falou na coletiva abertamente para quem quisesse ouvir. Vai voltar o André Sanches como diretor de futebol, vai voltar o Mário Gobi, vai voltar o Roberto de Andrade. Que isso, cara? Que várzea é essa? E falando sobre eleição, a gente falou na audiência rotativa da internet, como diria Milton Neves. Que você consagrou. O Vanderlei Nogueira também. Meu Deus, garotinho no pique, como que você consagrou a Valone. Na audiência rotativa, Becker, tá tendo nesse momento ainda a reunião lá no Conselho, não sei se já acabou ainda não, reunião no Conselho pro Duílio para aprovarem as contas, ou para ele prestar contas, né, sobre a venda do Pedrinho e sobre a questão do fiel torcedor. Mas pode falar, Cassio. Não, lembrando que você falou das contas, lembrando uma coisa que aconteceu que foi gravíssima na história do Corinthians e ninguém falou nada. As contas do André Sanches, do segundo mandato, no primeiro ano do segundo mandato dele, foram reprovadas, cara. E ninguém fez nada. Morreu aí. Ninguém fala mais disso.
Tipo assim, fiz um monte de cagada, errei um monte, deixei o Corinthians quebrado, mas continuei bonitão, firme e forte. Do segundo ano era para ser reprovada também. Os caras deram um jeito lá, então... Passaram pano. Brincadeira. O Ringo Rock lembra do Nelsinho Batista, vice-campeão paulista em 90 pelo Novo Horizontino, que tinha o Maurício no gol, né? E ele foi uma aposta, entre aspas, e o Corinthians foi campeão brasileiro em 90. Maurício né? Dair, Fernando, Márcio Lembrando Santos que o... E Edson Pelé. Lembrando que o... Edson Pezinho. Lembrando que o Eduardo Luiz Batista... Carlos Goiano, Tiãozinho e Edson Pezinho. Lembrando que o Eduardo Batista teve oportunidade no Palmeiras, né? Teve, então, no Fluminense também, né? No esporte, né? Ele chegou a dirigir. Mas não conseguiu né? fazer Ele não bons conseguiu trabalhos. fazer bons trabalhos. E só pra- Agora, Fala aí. o Thiago Carpini não fez nenhum trabalho em time grande. Nenhum. Talvez mereça uma oportunidade. E só para complementar a informação que a gente disse aqui no começo, são 13 chapinhas, né? Que eles chamam. 13 ou 15? 15, desculpa. 8 declararam apoio Chapinhas e voto. também é um termo feio, né? Chapinhas, né? Pô, chapinhas. Tinha o Chapão antes. 8 blocos de pessoas que votam no Corinthians lá, que são influentes. 15. 8 declararam voto no Augusto Melo, 3 no André Oliveira e 4 não declararam. Entre as 4, a 21, que é do Dr. veio aqui Herói semana Vicente, Dr. passada. Lineu, e o Herói disse aqui que vota no Augusto Melo. Ou seja, ele é um dos líderes da chapa 21, né, se não for o principal. Você está encaminhada a eleição. Estou voltando a esse assunto, que a gente começou com 300, estamos com quase 1.500. Nossa audiência né? rotativa. Audiência rotativa. E o Lennon dizendo que o Cascão é a inspiração da profissão. No audiovisual. No Pô, audiovisual. jura? Obrigado pelo carinho. Sou formado na tornar área. 10% do profissional que você é. Manda um Muito abraço pra obrigado ele. pelo carinho. Leonan, um beijo pra você. Corinthians, né? A gente é Corinthians. O importante é falar a verdade. Pelo menos eu falo o que eu penso e às vezes não quis chamar o PVC pra porrada, mas tudo bem, se quiser vir também. Foi essa a pergunta? Não, eu voltei nesse PVC? assunto aí. E o Andros Garcia. É que eu fiquei inconformado com o que ele fez com o coitado do alfinete, é cara. absurdo, cara. Cara, fiquei inconformado, cara. Eu não tenho oportunidade, porque assim, o Donos da Bola, eu sou o diretor do programa, enfim, onde Você é o de Cascão fato. do Donos da Então, Bola. mas onde eu de fato dou minha opinião, enfim, falo das minhas ideias, é aqui no Alambrado Alvinegro. Então, quando eu fiquei sabendo disso, o próprio Alfinete me ligou, não escutei conversa de terceiro nenhuma, viu? O Alfinete me ligou, me contou tudo o que aconteceu. A gente tava, Cara, eu tava do lado. eu fiquei completamente indignado. E depois de escutar o áudio do PVC se justificando, piorou. Então, sei lá. O Biel Del. É uma pergunta mais para dar aquela instigada no Cascão, né, Becker? O Yuri é ruim ou o Lucha acabou com ele, Cascão? Eu acho que o Yuri é ruim. E o Lucha também é ruim. Pronto, tá explicado, não? Aí Juntou ruim tudo. com ruim. Não sai nada. Porque se o técnico é bom, pelo menos faz o cara de alguma forma atuar. Tipo assim, ele não é centroavante, como o Luizão falou aqui no nosso papo que a gente teve aqui. O Luizão, ídolo da Fiel, artilheiro foda, ele falou aqui, o Yuri Alberto é segundo atacante. Se ele é segundo atacante, por que o técnico põe ele de centroavante? Porque não tem outro? Põe ele o Felipe Augusto. Já vendeu o Felipe Augusto? Nem sei se vendeu. Ó, o Edgar, você vai falar sobre o Yuri Alberto? Olha o Edgar Furtado. Caraca, esse é o Cascão original? Sou eu mesmo. segue a Não, gente o no original Alambrado, é da velho. turma da Mônica, mas o meu é da com Mônica. K. Então eu sou o original com Minha K. filha perguntou, a gente estava indo pro churrasco sábado, aí a Bruninha perguntou, papai, por que é Cascão? Aí o Rafael falou assim, porque ele não toma banho. Pode ser também. Fica com essa, fica legal. O que você acha do Yuri Alberto? Não, eu ia falar a respeito do Luxemburgo, né? Porque a gente fica falando assim, o Luxemburgo é um técnico ultrapassado, muita gente bate nessa tecla. Tipo eu. O Renato tá falando isso daí constantemente. Mas o que acontece? A gente estava fazendo o apito final, e quem foi como convidado do apito final no outro dia foi o Jailson, ex-goleiro do Palmeiras. O Jailson que depois vai para o América Mineiro e encerra a carreira depois. E perguntaram, quem perguntou? O Neto perguntou para ele quem tinha sido o grande treinador dele, né? Ele fala que é o Luxemburgo, cara. Ele fala que o Luxemburgo foi melhor do que o Abel Ferreira. Mas porque ele fala, jogou com o Luxo e não jogou com o Abel, né? Ele falou com todo o respeito ao Abel, mas para mim, o mestre assim dos técnicos que eu trabalhei é o Luxemburgo. E aí a gente fica nessa história, mas por que o Yuri Alberto não está rendendo tudo isso daí com o Luxemburgo? Eu realmente eu não consigo entender. Eu acho que o Yuri Alberto foi muito bem no ano passado.
com o Vitor Pereira. Foi muito bem. Eu acho que ele foi bem. Ele foi bem. Não, foi muito bem. Não, muito bem foi o Luizão que estreou com 4 gols contra o Gama. Ele mudou o patamar do Corinthians. O Yuri Alberto... O ano passado ele chega e resolve o problema que o Corinthians não tinha quem salvou o Corinthians na decisão da semifinal foi o Roger Guedes, que tirou um gol da assistência do Yuri pro Renato no 0 a 0. Eu acho que o Corinthians... Foi, mas ele jogou bem. O Corinthians, a pressão no Corinthians é sempre muito grande. Às vezes a gente acaba cobrando muito mais os jogadores do Corinthians, né? Acaba tendo um peso muito maior do que outros times. Se o Yuri Alberto tivesse num outro time, eu acho que ele já teria conseguido recuperar essa retomada dele, teria sido mais rápido. Mas eu acho que a pressão é muito grande. Nós vamos fazer aqui... A pressão é muito grande. Aí eu vou meio que, entre aspas, concordar. Parece um absurdo o que eu vou falar, mas concordar com o Vitor Pereira. Porque eu acho que é uma falta de educação. Vai contar alguma mentira? Não, às vezes é uma falta de educação, cara. Porque o cara é tão pressionado. A gente começa a pressionar tanto, o cara bate no cara. Isso vai até pra você. Ele é meu irmão, eu posso falar. Pode a gente falar. começa a bater tanto no cara. Mas você não tá falando igual o Vitor Pereira porque você tá falando a verdade. Então, né? se ele é isso, ele não merece cara. vestir a camisa do Coringão. Por quê? Porque o cara tem que ter personalidade e jogar e dane-se que os caras estão cornetando. Mas, pô, toda hora vem um e corneta. Toda hora. Vem um da imprensa e começa a tirar sarro. O outro vai lá e faz meme. O outro faz não sei o que lá. Essa negociação que foi todo mundo pro Zenit por ele também. Exatamente. Pô, vem todo mundo. Aí o pessoal fala, olha, deram o Parque São Jorge em troca do Yuri Alberto. Cagada da diretoria. Falei desde o começo. E aí, já não tá na hora. 2 partidas dele no Corinthians como contratado. Não lembro. Definitivamente. 99, Como é vamos que é? descobrir. Como é que é? O Luizão estreia no Corinthians com que idade? Que o Cascão falou. 4-2 no Gama, 4 gols. A idade quantos não anos lembro. ele tinha? E quando você procura aí, ó... E desafio vocês. Vessone E desafio a flutuando. vocês, porque a gente vai fazer o Alambrado aqui durante muito tempo. O Quantos jogos... já tinha uma rodagem. O Luizão já era campeão da Libertadores. Quantos O Luizão jogos... já era campeão no Palmeiras. O Luizão já tinha sido artilheiro no Guarani. Quantos jogos um E o Luizão jogador... jogava com o Edilson, Quantos Marcelinho, jogos... Ricardinho, Vampeta, Rincon. Quantos Era muito mais jogos fácil. um jogador profissional faz por ano? 60 por aí. 60 na média? Acho que é isso. Eu desafio a vocês aqui, pago uma caixa de cerveja para cada um de vocês. O Yuri Alberto, ele em nenhuma temporada, até ele acabar a carreira, ele vai passar 20 gols. Não, ele Que já é o passou, mínimo ele já aceitável. passou, A partir de agora, não vai a partir de passar. agora. Não vai passar. Nenhum. Não, mas ele fez uma temporada espetacular no Inter. E para onde ele for, o ele não faz 20 gols. O Vessone flutuando, um abraço pra você, Vessone flutuando, é demais o nome. Hein? Coloca o hino do Corinthians aí, Cascão. O Edgar Furtado, eu sou teu fã. E aqui é a mais legal de todas, ó. Eu não sei quem é, tá? Se for algum personagem ruim, eu vou falar asneira, quer ver, ó? Que você parece não sei quem aqui, Cascão, ó. Zangief, sei lá que O personagem do joguinho lá, acho que é Street Fighter, sei lá. E que pergunta aqui do Rubens Santos. Você tem algum parentesco com o Arnaldo Ribeiro? Não tenho. Não tenho. Tá respondido. O Arnaldo Ribeiro eu trouxe pro São Paulo. Né? Torce São pro Paulino, São Paulo. Pergunta que foi feita Arnaldo aqui pra Ribeiro, que rapaziada. trabalhou muitos anos na Placar, Muitos e o Michelete, anos que na hoje Placar, na trabalha na ESPN. Placar. Mas o Arnaldo Ribeiro, grande jornalista também, né? O Andrews Garcia, que é um alambrado raiz, Alambrado membro raiz. alambrado raiz, ele manda um superchat aqui no meu timão e fala: precisamos profissionalizar o clube Coringão, e com essa corja que está lá, isso é impossível. Precisamos de um SAF para gerir e organizar tudo. E manda um salve para mim, um beijo para você, Andrews. Mas SAF, SAF o que é vocês uma acham coisa- de SAF? Porque assim, Já deu uma estudada na SAF, Becker? O que é uma SAF? assim, o Explica pra projeto galera. mais promissor de SAF que existe no Brasil é o do City no Bahia. Sem dúvida alguma. Tudo é pressão no Corinthians, cara. A gente vai falar, é isso que eu tô Vai falando. ter um dono. Tudo no Corinthians é sempre maior. Mas não é melhor ter um dono? No Corinthians é sempre a porrada, vem muito mais forte. Então tem a SAF no Vasco, No Passa Botafogo. Batida, no Botafogo, no Bahia. Se somar não todos sei o os que times lá, que tal. tem SAF, não dá metade do Corinthians. De repente vão investigar toda a vida. Isso o André Sala, e às vezes ele tem razão. É como foram investigar a MSI. Teve esquemas de parcerias no futebol brasileiro muito mais nebulosas do que era a MSI e não foi investigado a fundo com um monte de sujeirada aí e nunca foi investigado a fundo. Chegou o Corinthians como empresa, uma parceira, né, com aporte financeiro forte. Qual, o MSI? É, MSI. Mas não deixa de ser picaretagem também. Então, Uma coisa não justifica a outra. mas eu sei, mas tudo no Corinthians Tem uma vão proporção maior. arrumar pelo em ovo.
pode ser a melhor das intenções da SAF. Sempre vai ser difícil. Time como o Corinthians é sempre complicado. Sempre complicado. Por exemplo, o peso é sempre maior e aspectos negativos são sempre levantados, sempre vê o copo mais vazio do que cheio. Sempre é assim. A SAF que, entre aspas, porque o resultado de campo está dando certo, nesse momento no Brasil é o Botafogo. O que aconteceu no Campeonato Carioca? Foram eliminados e disputaram a repescagem. Né? Ganharam a Taça Rio com um sorriso amarelo. Os caras queriam a cabeça do Luiz Castro, demissão do Luiz Castro. O que o dono fez? Ele tem time na França, ele é dono do Lyon na França, do Crystal Palace e mora em Nova York. Ele foi embora, deixou avisado lá pro gerente dele, não vou demitir. Foi para Nova York, depois foi para Lyon, aí foi para Londres, lá veio o Crystal Palace, falou, não vou demitir. Mas acertou o time. Acertou o time, mas aí que tá. Acontece no Corinthians de ser eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. Pô, mas aí eu vou ter que falar do André Santos de novo. Aí o dono do Corinthians, o dono da SAF fala, ó, você é meu gerente aqui, ó, eu não vou demitir o cara, não me enche o saco, não me liga que eu vou para Nova York, depois eu vou para Londres, depois para França, eu não vou demitir o cara. Não importa o que o Becker falar no meu timão, o Vessone falar no meu timão, o Craque Neto falar na Band, enfim, eu não vou demitir. Mas acho que vai muito mais do talento, entre aspas, do dirigente e não dos Não foi o que o Andrés fez com o Tite o Cruzeiro mandou embora o mundo de técnico já. Mas eu acho olha, são situações, gente, que eu acho que ali esbarra o negócio meio que do destino, meio do acaso, gente. Às vezes do sobrenatural, porque o que acontece? O Botafogo ia ser... Eu tenho certeza absoluta que o Luiz Castro ia cair, não depois do estadual pífio que ele fez, mas ele ia cair no jogo da Copa do Brasil contra o Sergipe. Que o Botafogo estava perdendo... É o cara que é a final da Copa do Brasil. Inclusive. Exatamente. Estava perdendo, em cima da hora, saiu o gol. Eu tenho certeza que ali era o momento do corte, o Luiz Castro ia ser substituído por outro treinador. E o Luiz Castro não ia receber proposta depois para Arábia, Ronaldo, time de Cristiano Ronaldo, não ia ter nada disso. O Tite bateu na trave, porque se ele perde aquele jogo na sequência pro Palmeiras... Que eu fui, inclusive, no Pacaembu, gol do Alessandro, eu estava no tobogã daquele jogo. Hein? Foi aquele gol do Alessandro. Se ele empata aquele jogo... Se ele empata aquele jogo... Se ele perde, né? E sabe quem, ó, não, se ele empata, e sabe quem que ele deve, então? Ele caía. Sabe quem foi o melhor em campo naquele dia? Júlio César. Foi o melhor fechou o gol. Eu fui naquele jogo, fiquei no tobogã. Eram poucos corintianos, inclusive. Passe do Moraes para o Alessandro, mas o nome do jogo foi o Júlio César. O Júlio César que está em pauta para vir aqui bater um papo com a gente aqui também no Alambrado. Sabe o que eu cito de ter um dono e Corinthians é muito maior que qualquer outro. Aí o cara lá, um exemplo, o Textor. Na primeira eliminação no estadual, vai o Becker sentado ali e vai falar: o que esse nova-iorquino sabe de Corinthians, cara? Tem isso mesmo. O cara era do mundo do skate porque tem grana, comprou o Corinthians. Vai se esmiuçar, exatamente. Vai levantar a história do cara, vai falar: não, ou vem alguém da Arábia, ou vem alguém da Inglaterra, ou vem alguém da... Mas se for uma empresa... Mas é melhor um monte de cara que prejudica o Corinthians, arrebenta com o Corinthians... E transforma a dívida de 100 milhões para 2 bilhões. Uma SAF precisa... Uma SAF precisa ser muito bem estudada como vai entrar no Corinthians. Então, por isso que eu cito o Bahia. Não pode entrar assim o Bahia é do Grupo City. Não o pode Grupo ser City, os caras foram campeões da Europa. Eu acho que não então pode os caras têm know-how, têm estofo, têm costa larga para chegar e falar assim, eu sou do Grupo City. Mas eu sou contra grupos. Porque daqui a pouco vai ter Bahia e Montevideo City em alguma competição. Sim. E aí, o mesmo daqui a pouco vai ter Crystal Palace e Lyon, que é os dois do Texas. Aí você vai fazer como a Ferrari, né? Deixa o Rubinho, o Schumacher passa e o Rubinho fica, né? Hoje sim, hoje não. O Texas é dono do Crystal Palace e do Lyon. Eu não vejo problema nisso, sabia? Sinceramente, eu não vejo mesmo. Não? Ou deixa jogar, fala, os dois times são meus. Joga. Agora, fazer armação é foda. Não, aí que tá, mas... Fora os enroscos que tem, né? Em transações de jogadores, por exemplo. Falou armação, lembrei do Juventude e Palmeiras. Do Cafu? Do Cafu. O Cafu serviu de... foi uma ponte e o Cafu sabia, né? Era cláusula no contrato do São Paulo que ele não podia voltar, então, né? porque o que aconteceu? O Cafu era do São Paulo. O São Paulo tinha vendido o Antônio Carlos Zago
pro Albacete. E o Albacete repassou Da pro Espanha, Palmeiras. Era Parmalat ou Albacete? Não era Parmalat. Era um time menor, era um time pequeno. Mas aí o Palmeiras foi O lá e Palmeiras é contratou. maior que o Albacete? Só perguntei. Dizem que é. E aí o que aconteceu? O Palmeiras foi lá e contratou o Carlos Zago do Albacete. Aí o São Paulo ficou pé da vida, porque falou, porra, esse Albacete foi feito como ponte pro Palmeiras contratar, porque o Palmeiras tentou a contratação aqui, a gente não ia vender pro Palmeiras, aí o Albacete foi lá, comprou. Então o que a gente vai fazer agora? Bom, vai ter uma cláusula. Vende pro Saragossa, né? Vende pro Saragossa, o Cafu. Só que ele não pode voltar diretamente pro Palmeiras, se ele voltar pro Brasil. Foi específico para o Palmeiras. Por exemplo, se o Cafu viesse pro Corinthians, Poderia. não teria essa cláusula. Tá? Se ele fosse pro Santos, pro Flamengo, pro Vasco e tal. Mas ele não poderia ir diretamente pro Palmeiras. O que o Palmeiras fez, sabiamente, pegou... Sabiamente não, mutreta. Eu Não odeio foi- mutreta. Não foi ilegal, mas foi moral. Mas ele pôde... exatamente. Moral pra caralho, né? Eticamente não foi... Aí foi ele legal. fica o quê? O que ele foi? Explica. Como Eticamente ele foi lá e... Não, ele jogou um campeonato falou, gaúcho, então acho. tá bom, vamos contratar, o Juventude contrata o Cafu por 3 meses, que era o prazo mínimo para se fazer um contrato. Jogou um gaúcho, eu acho. Alguma coisa assim. Jogou 5 partidas aí deu um migué no lá. Juventude, e aí vem pro Palmeiras, mas todo mundo sabendo, né? Diretoria do Juventude, Parmalat, diretoria do Palmeiras e o próprio Cafu. Também sabia da também. história. Concordando com- O Concordando com a Renato situação. Oliveira, que contribui aqui com o meu timão com R$5, fala: o Bragantino nunca divulgou até hoje ao seu torcedor quais foram os termos da concessão ao grupo Red Bull. Diz que é uma caixa preta. E mudou tudo, né? É Mudou um desde baita o símbolo trabalho, do mas, tipo, mudou tudo, né? Mudou o símbolo, só não mudou o nome. Eu sei que E eles, mudou o nome, eles né? têm ali como base contratar jogadores novos e revender. O objetivo deles é esse. Mas é um fato que o Bragantino mudou de patamar, Pô. melhorou muito, Não, ganhou outra mas expressão. mudou a identidade. Ok. Mudou mas a a identidade que preço completamente, isso? é. Não é o Bragantino. É. Não é o Bragantino. Hoje é o Red Bull. Que vocês conheceram também. Eu vim É. pra São Paulo não faz muito, mas o Bragantino lá do Vanderlei não é esse Bragantino. Não Cadê é a outro camisa time. aquela, Não o existe escudo, mais. toda? Não existe. Nem Perdeu- o do Luxemburgo, nem o do Parreira, né? É, exatamente. Perdeu tradição. Perdeu a tradição de sempre. Perdeu. Mas mudou. Mas o Bragantino era um clube falido. Eles resgataram o Bragantino. Não é o caso. Então, esse é o meu medo, Mas porque o eles- Corinthians está quase falido. Eles entraram no Brasil, eles não era o primeiro projeto deles, o Bragantino. Era naquele time de Campinas, o Desportivo Brasil. sim. É Só de que aí Porto Feliz esse time aí. É de Porto Feliz. Mas acho que treina em Porto Jogava Feliz e joga em no Moisés Campinas. do Caré, Não, né? e teve o É. Red o Brasil, né? Era o Brasil, né? É, esse daí. Desportivo Brasil E aí é de Porto jogou, Feliz. que tinha o centro de treinamento, inclusive Vinhedo. Também, É, que o Gilmar Fubá, no começo... É isso aí, é isso No mesmo. começo dessa estrutura, o Gilmar Fubá faz parte desse time, né? E aí eles vão no jogava Bragantino ainda? porque Jogava o no Bragantino, no Red Bull. eles vão no isso aí. Bragantino por ser um caminho mais próximo à Série A. O Bragantino já estava na Série B. É. Por suas pernas, entendeu? O João Pedro aqui, Cascão, ele propõe uma coisa que a gente gostaria muito de fazer aqui no Alambrado Alvinegro, que seria até histórico. Eu não me lembro, assim, recentemente de algo como o João Pedro propõe aqui. Queria, inclusive, estender esse convite aos candidatos à presidência do Corinthians, o Augusto Melo Debate. e o André Oliveira, trazer os dois aqui no Alambrado Alvinegro. A gente fazia uma mesa redonda, traía o Becker, o Vessone, o Michelete, o Cascão, e a gente faria um grupo de jornalistas. Faz uma roda viva. Faz uma roda no Alambrado. Plateia. Põe o alambrado É. pra gente fazer perguntas e a gente, abrir o jogo, cara. Pro bem do Corinthians, pensando no Corinthians. Se realmente o André Oliveira e o Augusto Melo querem ser presidentes pra fazer o bem pro Corinthians e expor tudo que tiver que ser exposto, entendeu? Responder a todas as perguntas, propor um debate entre os dois, perguntas de forma educada, de cronômetro o tempo de pergunta, tempo Mesma de pergunta resposta. pra- Mesma Bom pergunta debate. para os dois. Abrir uma pergunta para o fiel torcedor fazer pergunta também. Você que é do Alambrado Raiz, de repente, ter como proporcionar para você fazer pergunta para os caras. Isso aí seria de um tamanho tão gigante. Eu não lembro isso, Michelete, você que da mesa aqui é o mais mais velho mesmo. Não sei se alguma vez na história do Corinthians aconteceu um debate aberto entre candidatos à presidência do Corinthians. Cara, e se vocês
2, nessa dica aqui do João Pedro, topassem isso, cara, vocês iam ganhar um baita no respeito da torcida do Corinthians. Sim. Ó, só lembrando aqui, o Becker, o Bruno Pellegrino, ele fala, meu filho fez teste no Red Bull Brasil. A estrutura era fantástica, mas era em Jarinu e eles mandavam os jogos no Moisés Lucarelli, é isso que ele está falando. Era o Red Bull Brasil. De fato, o Desportivo Brasil treinava e jogava em Porto Feliz. O que vocês acham de fazer um debate entre os dois? Eu acho que seria fantástico, mas eu não vou falar qual candidato aqui não ia se sentir preparado para participar de um debate. Tem algum deles, você fala? Tem um candidato dos dois que eu tenho certeza que não se sentiria bem em confronto. Confronto de ideias, cara. Não deixaria. É sensacional. Não deixariam ele mas participar. Vou falar que já tem um acerto para isso vir a acontecer nos donos da bola. Pelo menos os dois garantiram para o Craque Neto que vão participar. A gente vai ver se isso vai acontecer ou não, né? Porque falar é fácil antes. Quero ver se isso vai acontecer. Eu acho muito difícil. Geralmente eu acho muito difícil porque eu acho que tem gente muito mal preparada. O Reginaldo, inclusive, está falando isso. Já tem uma promessa disso, viu, Regi? Mas tem que trazer aqui na Alambrada. Geralmente aí o coordenador de campanha de um avalia, você tem mais a perder do que a ganhar. Exatamente. Isso aí. Exatamente. A gente está chegando aqui a quase... Mas o André tem que vir aqui. O André Luiz tem que vir aqui para a gente conversar com ele. E falar o papo reto, pô. Ele tem que me convencer, aliás, convencer todo mundo, me convencer, pelo menos numa resenha aberta, tranquila. Na resenha aqui, na paz. Ideia, sempre a conversa com o torcedor, né? Eles não falam pra gente. Exatamente. Lógico. Convencer o torcedor. A gente só é porta-voz da torcida do Corinthians. Convencer o torcedor, e nós que somos torcedores também, de que ele vai fazer uma campanha isenta. Me assustou ouvir ele falar que vai trazer todos os mesmos caras de novo. Isso... Cara, o cara fala contra o próprio mandato, porque não é possível. Se o que está estragando a candidatura dele é justamente a renovação e transparência e os candidatos passados, os presidentes do passado, ele fala que vai trazer os mesmos caras. Pô, tá dando tiro no pé, pô. Bom, Cascão, quero agradecer aqui a rapaziada. Antes de reforçar o convite, eu sou o Fabrício Bósio. Isso aqui é o Renato Nalesso, o Cascão, toquinho do Corinthians, Cascão. Rogério Micheletti, nós somos do Alambrado Alvinegro. O Marcelo Becker é o William Bonner aqui do Meu Timão, apresentou o Redação Meu Timão. O Redação Meu Timão seria o Jornal Nacional? É o Jornal Nacional do Meu Timão. E por isso que ele é o William Bonner. É melhor. Muito melhor. Mas é só comparando, é o principal jornal da casa. Aí no debate o Bonner tem que estar tem que mediar. Então o que eu quero fazer? Eu quero convidar... O Matheus e a Fátima Bernardes do jornal, né? Não, o Matheus, ele vem esporadicamente. Não, hoje não é mais a Fátima. Quem que é? Renata Vasconcelos. O Bessonão é a Renata Vasconcelos? É o Ticaroli. É o Ticaroli, boa. Então, reforçar o convite para vocês. Aqui na descrição, aqui no topo, tem o link do Alambrado Alvinegro. Tem no topo aí, ó. Fazer um pedido para vocês, para que vocês se inscrevam no nosso canal do Alambrado Alvinegro. A gente está engatinhando ainda perto do Meu Timão. A gente gera conteúdo aqui para o Meu Timão. Então, de coração, quero reforçar esse pedido para que você siga a gente no Alambrado Alvinegro. É muito simples, é só você clicar no nosso canal. Isso vai fazer a gente muito feliz. Porque a gente não está aqui até as 11 horas da noite. A gente está aqui porque a gente gosta do Coringão, obviamente. Mas é para levar informação e notícia até você. E opinião, né? Opinião. Posso deixar 2 abraços? Deixa 2 abraços. Ainda nesse plano, né? Que é o nosso José Ferreira Neto, que fez aniversário dia Verdade, 9. Sábado. 9 do Então, 9. grande Craque Neto, grande 57 anos. que a gente tem no Corinthians. Tá velho, hein, Neto? Neto que chega em 89 no Corinthians, aquela troca, né? Neto e Denise pelo Ribamar e Dida. E o Fernando. E a outra, Fernando Pedro. Que mais um aniversariante, né? Que ele ainda, de uma certa maneira, é campeão no Corinthians, é em 97 como dirigente. E ele ajuda muito no time, na formação do time em 95, que é o nosso querido, saudoso Mário Sérgio Pontes de Paiva. O Mário Sérgio. Que também foi um técnico marcante no Corinthians, né? Embora ele não tenha conquistado o título pelo Corinthians, mas ele monta aquele time. É ele que indica, inclusive, o Marcelinho Carioca, ele que pede a contratação do Marcelinho Carioca. E ele que monta aquele time de 95, que é campeão da Copa do Brasil e campeão paulista. Então, o Mário Sérgio. E é dirigente também na parceria da Hicks Music, né? Então ele que monta também aquele time de 97, acaba montando. O Fernando, o Fred que então pergunta. O Pedro aqui, ó. Sua explicação. Fernando Pedro, o Fabrício não leu nenhuma mensagem minha, mas sou fã demais de vocês. Fernando, desculpa aí que é muita mensagem. Tá lida a sua mensagem, um abraço para você. E o Fred que então pergunta: amanhã tem Descascando?
Tem. Tamo junto. Amanhã é pergunta e resposta e vamos pra cima. Becker, uma honra receber você de novo aqui na Alambrado, colar aqui na Alambrado com a gente. Obrigadão, viu? Sempre bom estar falando de Corinthians, aprendendo com vocês. Sensacional estar aqui seguir, né? Aqui no meu timão, com essa parceria com o Alambrado Alvinegro, bem legal. Eu amanhã estou de folga, mas a programação do meu timão começa às 9 da manhã. Quem vai apresentar amanhã? Amanhã, o programa da manhã vai ser a Beatriz Mainetti e a Clara. E à noite vai ter Vitor de Caroli, André Udlis e Rodrigo Luiz Vessone. Grande Vessonão vai estar aí, legal. Meu reserva, né? Grande Rogério, que eu chamo de louco, eu chamo ele de louco. Não sei porquê, mas a gente chama ele de louco. Agradecer o Valeu, Rafa, o louco, Rodrigo aí junto. pela parte técnica fera. Valeu, rapaziada. Valeu, paciência pessoal, de todo carinho mundo. aí. Valeu, Cascão. Dá uma última descascada aí. Não, Pra rapaziada que vai entrar no Alambrado Raiz, que vai ter o nosso grupo do WhatsApp com o Cascão, sorteio de bola. Lá no Alambrado Alvinegro, você entra e se torna um membro. Aí um membro do Alambrado Raiz. Vai isso ter aí. camisa, bola, grupo do WhatsApp e um churrascão de final de ano, time do Michelete contra o time do Cascão. Bora, vamos jogar. No meu time joga o Fabrício Bosio. Tudo bem, tudo bem. Eu já No chamei meu o Fabrício Bosio. Ó, não no- vem querer armar, não, porque no meu Tamo time junto. tá o Fabrício Bosio. No meu time vai jogar, ó. Vai jogar o João Pedro Barros, o Vladimir Abraham, o Claudinei José Trento vai estar aí com a gente. Bruno Gonçalves, Não, o Fred o é Ado, meu. O Fred tem o Fred pinta é de seu, craque, tá bom. E tem o pinta de Andrews é craque. meu também. Tamo junto, valeu. Então, beleza, rapaziada. Então, cola aqui no Alambrado e vai Corinthians. Valeu.